Fala, meus bons e queridíssimos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Língua Pátria. Eu me chamo Diego Abreu e, como sempre, é uma imensa alegria receber vocês aqui na minha casa e também no meu canal para a gente tratar de alguns assuntos que são assuntos importantes, tanto do Brasil quanto do cenário geopolítico internacional contemporâneo. Meu filho tá ali fazendo arte. Pois bem, pessoal, então ao longo das últimas semanas tem sido quase impossível a gente falar de algum outro tema que não seja Estados Unidos por conta não apenas da atuação bravateira, extravagante, estrondosa do senhor Donald Trump, mas também por conta, principalmente, do conjunto de medidas, essas sim impactantes, essas sim que possuem relevo, medidas que estão sendo implementadas pelo Donald Trump, que tem uma série de impactos na articulação econômica internacional e que, por exemplo, ao longo da última semana também demonstram ter impacto na própria economia brasileira, como foi o caso dessa taxação que foi anunciada pelo Trump de 25% sobre o aço produzido em outros países, que afeta diretamente o setor siderúrgico aqui do Brasil. E aí, por conta dessa primazia, dessa centralidade dos Estados Unidos, a gente acaba observando muitas análises, muitos comentários que são feitos por comentaristas, supostos especialistas nos Estados Unidos, que são coisas absolutamente trevosas, horrorosas, risíveis, que são feitas muito mais com o objetivo de tentar infundir, emplacar uma certa narrativa que tem a ver com as posições políticas dessas pessoas do que, de fato, uma apreciação minimamente objetiva a respeito da realidade dos Estados Unidos. Outro problema que também existe nessas análises que são feitas sobre os Estados Unidos é essa passionalidade, sabe? Essa coisa afetada. Aqui no Brasil as pessoas ou amam ou odeiam os Estados Unidos. Então ou o cara, ele é aquela vira-latada desgraçada, aquela coisa meio família Bolsonaro, fica rastejando, choramingando, Trump, save me, Trump, I love you, esse tipo de babaquice, esse tipo de imbecilidade. Ou então o cara também é anti-americano, ele é tipo Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos de Playground. Ele quer que o Brasil rompa com os Estados Unidos, ele quer formar uma guerrilha para invadir Los Angeles, invadir Nova York. É uma coisa completamente insana, é uma coisa completamente maluca, especialmente levando em consideração a complexidade, a profundidade das relações estabelecidas entre o Brasil e os Estados Unidos. Por conta disso, também por conta do fato de, na semana passada, eu ter gravado um vídeo fazendo uma reação ao vídeo do professor Roque, esse grande comentador, grande comentador da história dos Estados Unidos. Então, na semana passada eu gravei um vídeo sobre ele e acabei falando ali no finalzinho do vídeo um pouco sobre a história econômica, sobre o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos. Recebi alguns comentários aqui na seção de comentários pedindo para que eu me aprofunde mais, para que eu passe um pouco mais de informações a respeito desse processo. E é isso que eu vou tentar fazer aqui, da maneira mais abrangente possível, levando-se em consideração que aqui eu não estou numa sala de aula, não tenho um quadro, não tenho um material didático para poder passar a vocês. Também eu não tenho, estou com uma criança pequena, um bebezinho de 3 meses em casa, não tenho tempo para poder preparar um material e disponibilizar para vocês, infelizmente. Então vocês vão ter que me aguentar aqui falando e apresentando as informações para vocês, só mostrando a minha cara. Mas vamos torcer para que o meu cérebro funcione e eu consiga traçar esse panorama, fazer um sobrevoo na história dos Estados Unidos, desde a fundação dos Estados Unidos, lá com o navio Mayflower, saindo da Baía de Plymouth, lá na Inglaterra, até chegar contemporaneamente nesse processo de atual decadência, de atual queda, ou pelo menos de um processo de deterioração econômica que, de fato, a gente observa contemporaneamente nos Estados Unidos. Porém, antes, 2 recados. Primeiro, deixa a curtida, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, verifica a inscrição se já tiver se inscrito em uma oportunidade anterior. E também peço a vocês que vocês me ajudem compartilhando esse conteúdo. Manda para o papai, para a mamãe, para aquele seu tio vira-lata que ama os Estados Unidos, que vive fantasiado de Rambo, de Braddock. Então manda para esse pessoal para eles aprenderem um pouco. Então se o cara quer cultuar, quer vangloriar, quer idolatrar os Estados Unidos, que seja, mas pelo menos o faça de uma forma correta, de uma forma racional, não inventar uns Estados Unidos da cabeça dele, né? Uma coisa completamente insana. Também peço a vocês que entrem aqui no primeiro link da descrição e também no comentário fixado, através dos quais vocês vão conhecer os meus mais recentes livros, chamados Antologia do Viralatismo, né? Já que estamos falando de vira-latas, e também o livro que eu lancei no ano passado, chamado Pensadores Nacionalistas da Era Vargas, que é uma revisão do pensamento de 15 grandes intelectuais, grandes autores do período da Era Vargas. Então vamos lá. Vou tomar um gole de água aqui, porque o ar-condicionado está ligado. E aí, acaba que a garganta vai pro saco.
Pois bem, então, ainda que o período de interesse aqui dessa nossa exposição seja o período de nascimento dos Estados Unidos em diante, que oficialmente vai se tornar uma nação a partir de 1787, lá com a Convenção da Filadélfia, porque antes o que existia era uma confederação de estados depois da assinatura do Tratado de Paris de 1783, que é o reconhecimento da Inglaterra, da vitória e da libertação e da independência dos Estados Unidos. Mas não tem como a gente falar de nada a respeito dos Estados Unidos se a gente não fizer um recuo e pelo menos abordar, ainda que de uma maneira superficial, o que é a mentalidade predominante nos Estados Unidos, que é essa mentalidade chamada de puritana, que é um movimento puritano que teve hegemonia durante o processo de colonização dos Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos não foram colonizados apenas por puritanos. Semana passada eu vi um cidadão dizendo essa barbaridade, falando que durante o período colonial só havia puritanos lá nas 13 colônias. Isso é uma loucura, isso é uma demência. Inclusive, você teve perseguição a outros grupos, especialmente religiosos, que não eram puritanos. Você tem o caso, por exemplo, dos Quakers. Sabe aquela aveiazinha, a aveia Quaker? Então, é uma referência a esse grupo dos Quakers. Houve até um presidente bastante famoso dos Estados Unidos, que era o presidente Hoover, que ele era de uma família Quaker, e você teve vários casos lá durante o século XVII, durante o século XVIII, de perseguição de natureza religiosa a esse grupo, o grupo dos Quakers. Também houve perseguições por outros motivos. Você teve uma Inquisição que foi muito famosa, tem a famosíssima cidade de Salem, lá nos Estados Unidos, onde teve aquela queima das bruxas, a famosa cidade das bruxas. Então, os Estados Unidos foram de fato colonizados por vários grupos étnico-religiosos diferentes, mas a hegemonia, a predominância durante esse processo de colonização foi, de fato, dos puritanos. E o que eram esses puritanos? Aqui também, novamente, a gente vai ter que pegar uma discussão que é muito ampla, muito complexa e tentar fazer uma síntese que nem sempre é uma síntese suficiente. Mas o puritanismo ele foi um desdobramento do próprio movimento de fundação da Igreja Anglicana, né, que foi fundada, se eu não me falha a memória, em 1534, a partir do rei Henrique VIII. Então, com esse processo de formação da Igreja Anglicana, e também isso daí está naquele caldo de cultura, do luteranismo e por aí vai, havia de fato um movimento de grande ódio, de grande aversão à Igreja Católica. A Igreja Anglicana, apesar de ter algumas diferenças no âmbito teológico, do ponto de vista da liturgia, da estética, que é aquilo que é acessível para a maioria das pessoas, tinha uma série de semelhanças, até na sua própria organização. Era uma igreja muito hierarquizada, ainda hoje em dia é. Então, isso para esses puritanos mais radicais, esse nome puritano vem daí, né? Vem de purificar. A ideia deles era purificar o cristianismo que era praticado na Inglaterra, que haveria sido corrompido por conta da influência do que eles chamavam de papismo, né? Papism, no inglês. Papismo seria a influência da Igreja Católica. Então, o movimento puritano ele tem várias alas, desde alas que são mais contemporizadoras, menos radicalizadas, até alas completamente jacobinas. Você tinha uma ala, que essa daí era a mais radical de todas, que era chamada ala separatista dos puritanos, que foi justamente a ala que sofreu mais perseguição lá na Inglaterra. Por quê? Porque eles naturalmente criavam uma série de arengas, conflitos, tensões. Eles iam nas missas, nas celebrações e ficavam lá quebrando as coisas, criando algum tipo de conflito lá com o cerimonialista. Então, criavam uma situação ali que era uma situação muito complicada num período onde não tinha esse negócio de liberdade de expressão, não tinha esse negócio de liberdades fundamentais. Ali, se você tivesse algum tipo de comportamento ou fizesse algo que fosse na contramão dos interesses dos poderosos, meu camarada, a chance de você parar numa vala não era muito pequena, não. Então, você teve esse movimento dos puritanos que começaram a criar uma série de problemas lá na Inglaterra, que já era uma nação, um reino muito problemático por conta de todo aquele caldo de cultura, do luteranismo, da separação com a Igreja Católica, o processo do chamado encroachment, que eram os cercamentos, aquela tomada de terras públicas e a privatização dessas terras que vieram a desaguar no grande movimento de êxodo rural, que inflamaram as cidades inglesas. Então Londres era uma cidade absolutamente inabitável naquele período. Aquilo que era Paris, mais ou menos no século XVIII, XIX, que foi muito bem ilustrado lá pelo Victor Hugo, naquele romance Os Miseráveis, era Londres ali no século XVI, no século XVII. Então era uma cidade terrível, com muita doença, suja, imunda, fedorenta. Então você tinha ali um contexto que era um contexto muito complicado, e os puritanos, obviamente, também colocavam ainda mais combustível nessa fogueira de hostilidades, de arengas e de tensões, num período também que era um período de decadência da dinastia dos Tudor. Então,
você teve durante esse período, especialmente no século XVI, esse movimento puritano criando uma série de conflitos e acentuando, agravando os conflitos políticos que já estavam ali em ebulição na Inglaterra durante aquele período. Foi justamente por conta disso, a partir do momento em que se viabilizou o traslado de grandes volumes humanos para as colônias que foram salvaguardadas pela Inglaterra, se começou esse processo de degredo desses habitantes malquistos dentro da Inglaterra. Isso é um ponto interessante, fazer um parênteses aqui. Vou tentar fazer o mínimo de parênteses possíveis, porque eu imagino que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas isso aqui é uma coisa que eu preciso realmente assinalar. Muito se fala, especialmente esse pessoal mais vira-lata, que o Brasil foi colonizado por degredados, por bandidos, por assaltantes, salteadores, esse tipo de coisa. Isso é uma mentira absoluta, isso é uma mentira terrível. O Brasil foi colonizado por aquilo que Portugal tinha de melhor, pela melhor nobreza de Portugal. E que se juntou aqui também ao chegar no Brasil com as figuras mais importantes do próprio Império Tupi, que também era um império muito bem estabelecido. Estava longe de ter o nível de desenvolvimento técnico, até mesmo de outros povos ameríndios, mas tinha um grande desenvolvimento político e militar. Aquele fenômeno que foi caracterizado pelo Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro, do cunhadismo, essa formação de alianças a partir de casamentos, de articulações familiares, demonstra o nível de sofisticação política do Império Tupinambá, que controlava aqui toda a orla da América do Sul. Você pega uma figura, por exemplo, que eu acho que é uma figura bastante emblemática a respeito dessa grandeza dos colonizadores portugueses aqui no Brasil, como o Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque ele era cunhado do Duarte Coelho, ele era irmão da dona Beatriz de Albuquerque, esposa do Duarte Coelho. O Jerônimo de Albuquerque, que é um dos pais fundadores, né, do povo brasileiro, foi a partir do Jerônimo de Albuquerque com a sua esposa, a Maria do Arco Verde, a filha do cacique Arco Verde, que o Jerônimo de Albuquerque foi ter o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, o Jerônimo de Albuquerque Filho, que foi um dos heróis lá da conquista de São Luís do Maranhão, da conquista do Maranhão e da tomada do Maranhão, da posse dos franceses. Só para você ver que é uma família, de fato, de grande lastro na história brasileira. O Jerônimo de Albuquerque ele era sobrinho do grande Afonso de Albuquerque, um dos maiores heróis da história de Portugal. A liderança militar que deu para Portugal nada mais, nada menos do que Ormuz, a Goa Dourada e também Malaca, os grandes entrepostos de Portugal no âmbito comercial e também geopolítico ao longo do século XVI, o século glorioso, o século XV, o século XVI, os séculos gloriosos de Portugal. Então, quando a gente compara qual foi o extrato humano que foi responsável pela colonização do Brasil e dos Estados Unidos, a gente percebe claramente a diferença. Para os Estados Unidos, no primeiro momento, foram mandados aqueles que eram considerados os bandidos, aqueles que eram considerados os meliantes. Isso demonstra claramente que esse tipo de tentativa de estabelecer uma conexão automática, porque o povo tal foi colonizado por tal grupo, que era bonzinho, que era maravilhoso, por isso que hoje eles são ricos. Já o país tal foi colonizado por tal grupo, que era malvadinho, por isso que eles são pobres. Isso é uma completa imbecilidade. O que vai determinar se um país é rico ou pobre é toda uma miríade de fatores extremamente complexos, extremamente intricados, contraditórios. Então, assim, não caiam nessas narrativas imbecilizantes, né? Sejam um pouco mais sofisticados. E o que era o puritanismo do ponto de vista prático? Aqui é outra discussão complexa que a gente vai ter que reduzir. O puritanismo era muito influenciado principalmente pelo calvinismo. Calvinismo que também é uma manifestação religiosa complexa, mas que a gente pode sintetizar nos chamados 5 pontos do calvinismo, que foram consagrados lá no Sínodo de Dordrecht, na Holanda, que são, você tem lá a perseverança dos santos, tem a expiação limitada, tem a eleição incondicional, são 5 pontos, mas que vão desaguar fundamentalmente naquela tese que é a tese dos chosen ones, a tese da predestinação, a tese de que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele veio para poder expiar os pecados, para poder purificar os pecados, não da humanidade como um todo, mas de algumas figuras específicas que já teriam sido pré-selecionadas, pré-escolhidas. Né? Por isso que vem essa ideia do chosen one, os escolhidos, pré-escolhidos por Deus. Então o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício expiador dele, não foi para a humanidade como um todo, mas apenas para determinados grupos. Essa visão, fundamentalmente calvinista, ela foi mesclada, num certo sentido, por conta da influência
especialmente que a Holanda tinha nesse período sobre a Inglaterra, porque a Holanda, naquele momento, naquela parte, naquela quadra do mundo, era a grande referência, o grande eixo cultural. A Holanda, que teve uma guerra de quase 100 anos com a Espanha, sua guerra de libertação, e se tornou uma grande potência ali, a Confederação dos Países Baixos, e num certo sentido, exercia muita influência cultural sobre a Inglaterra. E a Holanda recebeu um quantitativo muito grande de imigrantes judeus que foram expelidos de Portugal e da Espanha. Você teve uma série de massacres, de atos de violência terríveis, condenáveis, que foram praticados contra os judeus. Tem um caso famoso, acho que é na igreja de São Lourenço, em Lisboa, 1503. Teve lá a declaração, a Carta de Alhambra, de 1492, na Espanha, expulsando os judeus. Grande parte desses judeus foram para os Países Baixos. Tem um caso que é um caso muito famoso, que é o caso do Baruch de Spinoza, filósofo Spinoza, que tem aquela teoria da geometria dos afetos, da ética e por aí vai. Então, os judeus chegando na Holanda começaram naturalmente a estabelecer uma série de caldeamentos do ponto de vista da visão de mundo com aquela visão daquele protestantismo ainda em germe que era praticado lá na Holanda. Isso é um terreno fértil para toda sorte de conspiracionismo maluco, de teoria chanzeira, jorgeira. Então tem um monte de gente aí na internet que fala merda, que fala besteira, diz que os judeus, sempre essa coisa conspiracionista, né? Os judeus, eles teriam modificado o cristianismo praticado na Holanda para judaicizá-lo, o que quer que seja. Isso aí é uma coisa que não tem nenhum tipo de fundamentação empírica, nenhum tipo de fundamentação material numa historiografia praticada com níveis mínimos de seriedade. O que tem, e o que deve ter acontecido, essa é a tese que é defendida pela grande maioria dos historiadores que se debruçam sobre esse período, o que deve ter acontecido, num certo sentido, é algo que aconteceu aqui também no Brasil. Esse processo de sincretização, de caldeamento, que é natural. Quando você tem dois povos diferentes ali interagindo, existe uma tendência natural para que um povo vá absorvendo por osmose elementos que são elementos oriundos do outro povo, vai formando ali uma síntese. Então isso é uma coisa natural. Então, essa influência judaicizante, que se percebe também no calvinismo dos holandeses e principalmente no calvinismo que foi praticado e foi aos poucos sendo transmutado para o puritanismo, ela é uma influência que vai ter basicamente dois elementos mais patentes. O primeiro desses elementos é essa ideia do mileniarismo, essa ideia do povo escolhido, que tem uma espécie de um movimento, uma jornada, uma narrativa através da qual vai se dar a sua purificação e que esse povo tem uma espécie de uma missão, que é uma missão de salvação do restante da humanidade. Então esse povo ele tem essa incumbência trazida para si, porque ele foi escolhido por Deus, e é esse povo que é um povo diferente, ele é um povo pensado, ele é um povo abençoado, é um povo que carrega consigo o carisma divino. Esse povo ele vai ter que desempenhar essa missão. Então existe uma missão transcendental. Essa ideia do mileniarismo, e que após a consecução de todo esse percurso dessa missão, você vai ter uma redenção de toda a humanidade. E outro ponto, que também é um ponto muito importante, dessa influência judaicizante nesse calvinismo que foi importado ali da Europa Central, da Suíça, da França, foi essa ideia dos chosen ones, dos escolhidos, ser um pouco modificada. Por quê? Porque se você for ler, por exemplo, a obra clássica lá do Max Weber, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, você vai ver que existe uma ideia individualizada dessa escolha. Então, o ser humano ele vai eventualmente se desenvolver do ponto de vista material para poder demonstrar na vida terrena que ele seria um escolhido, porque à luz dessa interpretação, aquilo que se liga na terra também se liga no céu. Então, se o cara ele é rico aqui na terra, então isso queria dizer que ele também seria abençoado no céu. Então, havia uma visão que era uma visão mais individualizada dessa teoria dos escolhidos. Enquanto, dentro especialmente dessa ala mais separatista, mais radicalizada do puritanismo, o que havia era uma visão mais comunitária. Então você tem, por exemplo, alguns mitos que são fundadores da própria visão de mundo, do próprio arcabouço mitológico, mítico fundador do povo dos Estados Unidos, que é, por exemplo, a ideia da city on the top of the hill, a cidade no topo da colina, que seria uma cidade onde viveriam os escolhidos com estilo de vida mais próximo de Deus, né? Tá lá no alto, no topo da colina. Então a geografia também expressa essa proximidade que esse povo tem com Deus. Então você tem uma mítica, que é uma mítica formadora
do povo puritano que transmigrou para os Estados Unidos e que lá estabeleceu algumas colônias, que foram colônias que no primeiro momento tinham pouca conexão entre si. Tem duas colônias que são importantes para a gente poder ter aqui só uma visão. A gente poderia falar da colônia de Jamestown, que foi a primeira, lá no iniciozinho do século XVII, mas essa foi uma colônia fracassada, né? No final, inclusive, teve um episódio terrível lá de canibalismo, onde as pessoas tiveram que se comer para poder sobreviver, foram atacadas por nativos. Mas você teve duas colônias que foram bem sucedidas. Foi a colônia de Plymouth, que tem inclusive um dos autores, eu durante um tempo dei aula de literatura norte-americana, especificamente desse período, o período colonial. E um dos autores mais importantes era justamente o tal do William Bradford, que foi o primeiro governador dessa colônia de Plymouth. Plymouth, que é o nome da baía de onde eles vieram no navio Mayflower, lá da Inglaterra, para os Estados Unidos. E esse William Bradford, ele tem um livro que é um livro muito famoso, chamado On Plymouth Plantation, que seria sobre a colônia de Plymouth, que é um livro que é interessante, tanto do ponto de vista histórico, né, porque traz ali um retrato, um registro do que era a vida daquelas pessoas naquele início da colonização dos Estados Unidos, mas também é interessante do ponto de vista estético literário, porque ele traz ali elementos que são elementos muito patentes do puritanismo. Esse gênero literário é chamado de journal, que seriam diários. E nesse gênero literário você tem um outro elemento também que é muito interessante do puritanismo, que é esse moralismo puritano, que é um pouco diferentemente do que era a visão mais praticada no calvinismo, especialmente na Suíça, né? O calvinismo suíço é uma espécie de um modelo assim, do que seria o pensamento calvinista, que era um calvinismo mais materialista. Então, o fato de eu ser escolhido seria expresso pela minha condição material, pelo meu enriquecimento. É um calvinismo mais burguês. E o calvinismo puritano, praticado, especialmente nos Estados Unidos, ele era mais moralista. Então eu demonstraria que eu sou escolhido de Deus porque a minha conduta moral é uma conduta mais elevada, é uma conduta superior. Então nesses journals você vê muito essa espécie de uma autoadulação a respeito da sua própria estatura moral. Então o tempo inteiro o autor está escrevendo lá os conflitos internos que ele tem que atravessar e como que ele toma uma decisão que, à luz de toda essa narrativa, seria uma decisão mais bem ponderada, seria uma decisão mais moralmente elevada, mais comungada com aquilo que seria a missão dada por Deus para aquele indivíduo e para aquele povo como um todo. Existe uma outra figura também que é interessante, que foi também, se não me falha a memória, foi o primeiro governador da colônia lá de Massachusetts Bay, que é um cidadão chamado John Winthrop. É W-I-N-T-H-R-O-P, John Winthrop, que também escreveu uma série de diários que são colecionados e são estudados por pessoas que são interessadas não apenas na literatura daquele período, mas em entender o que era um pouco da história daquele período. E é claro que se criou toda uma mítica em relação à colonização puritana. Tem aquela coisa do Thanksgiving, de que os puritanos eles teriam encontrado com os indígenas e teriam feito as pazes. Aí fizeram lá um supper, né? Fizeram uma ceia com os indígenas, que bonitinho, deram as mãos, se abraçaram, eu te amo, ó, como os puritanos são bonzinhos em relação aos nossos amiguinhos ameríndios. É claro que isso não existiu. Teve uma série de guerras que foram travadas entre os puritanos e os nativos, que eram bastante desenvolvidos, tanto do ponto de vista da organização militar, da organização política até, formaram algumas confederações de povos e também eram desenvolvidos no âmbito da técnica. Você tinha um povo chamado de Huron, né, os Hurões, que dominava bastante, inclusive, comércio. Durante muito tempo eles fizeram comércio de pele de castor com os franceses. Grande parte das exportações que tinham na colônia francesa na América do Norte, né, que era chamada colônia da Louisiana, era justamente dessas peles de castor e peles de urso também, se não me falha a memória, que eram levadas e eram vendidas lá na Europa durante aquele período ali do século XVII, do século XVIII e por aí vai. Você teve várias guerras, teve guerras contra os Pequots, que é uma guerra bem famosa, a Guerra dos Pequots. Você teve guerra contra os índios, acho que é Narragansett, ou Narragansett, alguma coisa parecida com isso. Os Narragansett, você teve guerra contra a Confederação dos Sioux. Então você teve uma série de guerras durante esse período colonial. Além da mentalidade hegemônica dos puritanos, ao longo do século XVIII, que a gente está dando um salto histórico importante, ao longo do século XVIII você teve uma elite das grandes famílias, especialmente do sul dos Estados Unidos, famílias agrícolas, né, famílias aristocráticas rurais, que começavam a mandar
seus filhos para estudar na Europa, principalmente na França, e que voltavam com uma mentalidade liberal que era predominante naquele período e também uma mentalidade que não era apenas conquistada durante seus estudos nas universidades, lá na Sorbonne, o que quer que seja, mas também era uma mentalidade que era cristalizada por conta da participação desses indivíduos em certas organizações exotéricas, esotéricas, grupos. Você teve lá em 1717 o surgimento da maçonaria. Então você tinha uma série de grupos. A maçonaria é uma espécie de um espantalho, né? É um estigma que existe. Ah, o cara é maçom. Mas na verdade, ao longo do século XVIII, era muito comum você ter esses clubes assim, que eram clubes de articulação política, que eram clubes de conspiração política. E eram fundamentalmente clubes de difusão desse conjunto de princípios e de ideias que eram cristalizadas a partir de diferentes correntes do liberalismo. Não vou entrar aqui na discussão a respeito do que é verdade e o que é mentira sobre a história dos chamados pais fundadores dos Estados Unidos, até porque isso aí tomaria muito tempo da gente, mas eu recomendo que quem quer entender mais a fundo o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos deveria estudar um pouco sobre não apenas a vida, a biografia desses chamados pais fundadores, os Founding Fathers dos Estados Unidos, mas principalmente aquilo que eles escreveram também. Então tem alguns textos que são textos seminais. Eu recomendo, por exemplo, Common Sense, do Thomas Paine, que é um texto fabuloso e que retrata muito bem essa mentalidade. Por exemplo, essa ideia de common sense é algo muito comum, ainda hoje nos Estados Unidos. Né? Você dizer, uma coisa common sense é uma espécie de um conhecimento óbvio que estaria disponível a todo mundo, e uma pessoa que vai contra o common sense seria um idiota, seria uma pessoa alienada, uma pessoa que vive no mundo da lua, algo dessa natureza. E você também tem os chamados artigos federalistas, os Federalist Papers, que foram escritos pelo James Madison, pelo Alexander Hamilton e pelo John Jay. Então você tem um escrito ali muito interessante de duas visões que depois vão se bifurcar e vão ser visões formadoras do debate político nos Estados Unidos a partir do início da vida dos Estados Unidos, ainda na presidência do George Washington, né, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Também recomendo que vocês leiam, se não a Constituição inteira dos Estados Unidos, pelo menos um introito ali, a exposição de motivos da Constituição, que é muito rica para poder demonstrar essa mentalidade liberal que foi incrustada nessa elite, principalmente, da política dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos eles nascem a partir da Guerra de Independência, que na verdade foi uma revolução, a Revolução Americana, que foi instigada por uma série de fatores, sendo um dos mais importantes, mas não apenas ele, a Guerra de 7 anos que aconteceu antes, que foi de 1756 até 1763, que contrapôs algumas nações indígenas aos franceses, aos ingleses, e a Revolução dos Estados Unidos só foi possível por conta do apoio que foi dado por alemães, por holandeses, por franceses contra a Inglaterra. Você teve vários personagens importantes na Revolução Francesa que lutaram na Revolução Americana. Um caso muito famoso é o caso do Marquês de Lafayette. Mas você teve outros personagens ali menos importantes que participaram da Revolução Americana. Então você tinha também uma imbricação ideológica. O Benjamin Franklin era um grande ídolo dos franceses. Quando ele faleceu no início do século XIX, você teve lá luto, se eu não me engano, por 7 dias, lá na França inteira, por conta dessa vinculação ideológica, espiritual que havia entre os americanos e os franceses durante, principalmente, aquele período revolucionário. Né? Então, você tem o surgimento dos Estados Unidos, você vai ter o Tratado de Paris de 1783, não à toa, né, o tratado é assinado em Paris, Tratado de Paris de 1783, e nesse período de 83 até 87, que é quando vai haver a Convenção da Filadélfia, os Estados Unidos funcionavam como uma confederação. Você tinha um amontoado de paisecos, de mini-estados, que se organizavam numa confederação apenas para proteção militar e também para salvaguardar algumas leis de comércio entre essas diferentes nações. Então, no início, a partir de 1783, e até antes, né, porque a guerra mesmo vai terminar fundamentalmente em 1776, você tem ali, na verdade, um amontoado de estados diferentes que eram desenhados de acordo com a configuração das antigas 13 colônias dos Estados Unidos. Então esse nome, Estados Unidos da América, advém justamente disso. Esses estados existiam antes de forma separada e eles foram unidos, justamente na Convenção da Filadélfia de 1787, que teve no Alexander Hamilton e no George Washington as duas figuras mais proeminentes, as duas figuras mais importantes. Ora, tomar uma água aqui que eu já estou com a boca seca.
Vamos lá. Agora falando sobre esses pais fundadores e como que eles foram importantes ali para poder determinar a política dos Estados Unidos no início do século XIX. Os pais fundadores, eles eram todos liberais. Então eu vejo algumas pessoas dizendo, não, porque o Alexander Hamilton, que tinha uma visão, que era uma visão mais desenvolvimentista, ele não era liberal. Não, Alexander Hamilton era liberal. Absolutamente liberal. Leia lá os Federalist Papers que vocês vão ver muito claramente qual que era a visão de mundo do Alexander Hamilton, uma visão liberal. Todos eles também eram extremamente nacionalistas, no sentido de você dar centralidade à questão nacional e nesse sentido mais romântico do patriotismo, do amor à pátria, basta levar-se em consideração que todos eles, e na verdade a primeira e segunda geração dos presidentes dos Estados Unidos eram heróis de guerra. Você tem talvez o mais liberal dos presidentes dos Estados Unidos ao longo do século XIX, que foi o Andrew Jackson. Ele foi general, foi herói de guerra, lutou a última batalha na Segunda Guerra dos americanos contra os ingleses lá em 1815, venceu, por isso que se tornou um herói de guerra. Então, assim, todos eles eram liberais e todos eles eram nacionalistas. Agora, havia algumas distinções que eram distinções importantes e que vão marcar justamente essa bifurcação e essa oposição política que vai acontecer entre duas alas. Uma ala hamiltoniana, que tem como liderança natural o Alexander Hamilton, mas também incorpora algumas figuras, especialmente o George Washington, era muito próximo ao Alexander Hamilton, e uma outra ala que é a ala jeffersoniana, que tem a liderança do Thomas Jefferson. Quais eram as diferenças fundamentais entre essas duas alas? Em primeiro lugar, a ala do Alexander Hamilton, ela era anglófila. Ela tinha uma visão de que os Estados Unidos deveriam, num certo sentido, mimetizar o experimento europeu, principalmente da França e da Inglaterra, no continente norte-americano. Eles deveriam ser uma Inglaterra do Novo Mundo, que deveriam reproduzir o modelo civilizacional, que era o modelo europeu, nos Estados Unidos, seguindo aquele mesmo trajeto de desenvolvimento que foi perseguido pelos europeus ao longo dos séculos XVII, XVIII, também vai se dar ao longo do século XIX. Então, essa visão mais mercantilista do Alexander Hamilton tem muito como base o experimento que foi traçado ali no século XVII, no século XVIII pela França, lá com Jean-Baptiste Colbert, que era o grande secretário de tesouro lá do Luís XIV, ultra-protecionista. Teve o Robert Walpole, você teve os Navigation Acts, que foram implementados pela Inglaterra ali em meados do século XVII, que eram extremamente protecionistas, que reservavam o mercado para a Inglaterra na produção de navios, que todo navio que ia para uma determinada colônia inglesa tinha que antes passar pela Inglaterra. Então, era uma política extremamente protecionista, mercantilista, e que o Alexander Hamilton e seus epígonos esperavam implementar nos Estados Unidos. Por outro lado, com os jeffersonianos, você tem uma visão completamente diferente. Apesar de eles, obviamente, reconhecerem o valor da civilização europeia, então os jeffersonianos não eram essas maluquices que tem hoje aí de tradicionalismo, essas demências aí de querer voltar a roda do mundo lá para a época da pedra lascada, esse tipo de sandice, idade do ouro, idade da pedra, idade do bronze, idade da merda. Não tinha nada disso. Eles naturalmente reconheciam o valor da civilização europeia, mas eles identificavam que, por conta do que eles pensavam na época ser o clima, por conta de uma realidade que era uma realidade diferente, por conta da dependência na mão de obra escrava, inclusive grande parte desses pais fundadores dos Estados Unidos que escreveram discursos muito, muito bonitos sobre a liberdade, eles eram proprietários de escravos. Por conta disso, eles imaginavam que a sociedade que iria florescer nessa nação que também era emergente, deveria ser uma sociedade diferente. E eles também eram extremamente anglófobos. Eles odiavam a Inglaterra. Tanto é que, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, tanto é que grande parte das políticas protecionistas que foram a contragosto implementadas por essa ala jeffersoniana foram implementadas por ódio, ou então por medo de algum tipo de ingerência inglesa em negócios dos Estados Unidos. Você tinha também uma outra diferença importante, que vai ter uma série de desdobramentos ao longo da história econômica dos Estados Unidos, que era uma diferença de modelo econômico que era desenhado na cabeça de cada uma dessas alas. Por quê? Porque o Alexander Hamilton, isso fica muito patente lá nos reports que o Alexander Hamilton escreveu, né? O mais famoso dele é o Report on the Manufacturers. Você tem uma escola de pensamento econômico dos Estados Unidos também que é inspirada no Alexander Hamilton, que é chamada Escola da Pensilvânia. Você vai ter lá os irmãos Carey, Matthew e Henry Carey,
você vai ter o tal do Daniel Raymond, você vai ter o Ezekiah Niles, são pensadores importantes ali do século XIX. E o que acontece? O Alexander Hamilton via no desenvolvimento industrial o caminho para a prosperidade dos Estados Unidos. E ele entendia que seria necessário um processo maior de aproximação entre os diferentes estados, um federalismo que fosse um federalismo mais íntimo, justamente para poder propugnar, justamente para poder incensar, para poder servir de base para esse processo de industrialização. Ele entendia que esse progresso industrial seria o caminho para a prosperidade dos Estados Unidos. Então ele queria que houvesse uma aproximação maior entre os diferentes estados, né? Um fortalecimento do ente nacional em detrimento das oligarquias locais que estavam incrustadas nas instituições de poder de cada um dos estados. Em contrapartida, os jeffersonianos, eles tinham uma visão que era uma visão idílica, uma visão quase que uma visão romântica a respeito da vida rural, tinha uma visão que era uma visão arcade, né, arcadista. Quem estudou o arcadismo literário no século XVIII lembra aquela coisa da vida bucólica no campo. E eles entendiam que o modelo de democracia que deveria ser perseguido nos Estados Unidos era um modelo em que você teria pequenas propriedades, era uma coisa quase que socialista, eram pequenas propriedades que seriam divididas, e aí cada proprietário rural ele teria ali a sua posse, ele viveria a sua vida o mais distante possível de burocracia, de Estado, seria uma vida bem autocentrada ali com a sua família, uma coisa bem puritana, e a produção seria fundamentalmente uma produção para exportação feita a partir de pequenos produtores. E o Estado, a infraestrutura estatal, deveria servir fundamentalmente para poder salvaguardar, para poder instituir e para poder defender esse arranjo, que seria um arranjo absolutamente descentralizado, é o chamado localismo jeffersoniano, e também seria um arranjo baseado nessa produção de caráter agrário, de caráter rural. É o chamado producerism, que é traduzido para o português como produtivismo jeffersoniano. Então, você tem essas diferenças que são diferenças importantes. Ao longo da primeira metade do século XIX, você vai ter a predominância de políticos que tinham uma cabeça jeffersoniana, que pertenciam à ala, ao grupo político do Thomas Jefferson. Você vai ter o próprio Thomas Jefferson sendo presidente, você vai ter lá o James Monroe, você vai ter o Andrew Jackson, que vai ser presidente, depois ele faz o sucessor dele, que é o Van Buren, você vai ter o James Buchanan, você vai ter o James Polk, que é o responsável pelo chamado Corolário Polk, né, a doutrina do Destino Manifesto. Então você vai ter uma predominância de políticos que têm uma cabeça jeffersoniana. Porém, as condições geopolíticas e condições internas daquele momento vão tender a política dos Estados Unidos para um lado que é um lado que flertava mais com o pensamento hamiltoniano. O Alexander Hamilton ele foi secretário de Tesouro, seria mais ou menos um ministro da Fazenda do primeiro presidente, que foi o George Washington. E quando ele assumiu essa pasta de secretário do Tesouro, ele tomou duas decisões que foram muito importantes. Primeiro, ele criou já no comecinho do governo uma tarifa que depois foi seguida por outras tarifas. Teve a tarifa do uísque, teve a tarifa de 1791, que seria uma tarifa para poder pagar as dívidas, o débito de guerra dos Estados Unidos, e também para poder angariar fundos para já começar um processo de desenvolvimento de infraestrutura nos Estados Unidos, que já vinha sendo planejado desde muito antes da consolidação dos Estados Unidos como uma nação, com unidade, lá da Convenção da Filadélfia. Em 1782 existe um registro de uma reunião que foi feita, na verdade um piquenique que foi feito, e que tinha lá o George Washington, o Alexander Hamilton e o Marquês de Lafayette. Foi feito lá em Great Falls, no estado de Nova Jersey. E lá foi desenhado o esboço do que ficou conhecido como SUM, o SUM, que seria a Society for the Development of Useful Manufactures. Seria a Sociedade para o Desenvolvimento de Manufaturas úteis para os Estados Unidos, e que depois veio inspirar o governador do estado de Nova Jersey, William Patterson, para ele poder construir ali uma espécie de um polo, um hub no âmbito estadual, que seria uma incubadora de indústrias manufatureiras. E o Alexander Hamilton também criou, logo no iníciozinho lá do governo do George Washington, o primeiro banco dos Estados Unidos, né, First Bank of America, que foi fechado pouco tempo depois porque essa ala jeffersoniana não queria que se desenvolvesse
um sistema bancário nacionalizado lá nos Estados Unidos. Eles tinham essa visão que ainda hoje é muito forte nos Estados Unidos dos pequenos bancos, bancos locais que tinham ali uma quantidade limitada de capital. O que aconteceu foi o seguinte: apesar dessa predominância de uma visão jeffersoniana, você teve uma série de acontecimentos de ordem geopolítica que viraram um pouco essa mesa. Um dos mais importantes foi a guerra que foi travada ali entre a Inglaterra e os Estados Unidos de 1812 até 1815, que demandou dos Estados Unidos um investimento feito a partir do Estado, feito a partir da elevação de tarifas para poder financiar esse esforço de guerra. Então você pega, por exemplo, um caso que é o caso do próprio Thomas Jefferson, em que no ano de 1816 ele foi um dos grandes defensores da própria secessão dos Estados do Sul, porque ele não se entendia, porque ele queria um modelo de organização política diferente, ele ficava puto da vida porque os burocratas do norte dos Estados Unidos criavam uma série de subterfúgios para poder industrializar, e ele via que existia uma ruptura, especialmente de mentalidade, entre o sul dos Estados Unidos e o norte. Então ele, eu defendo o direito de secessão, eu espero que no futuro haja meios da gente poder se separar de uma forma pacífica, porque não está dando certo essa relação. No ano seguinte, em 1817, o Thomas Jefferson ele vai ser um dos grandes defensores do chamado Navigation Act, que era uma política ultraprotecionista, que defendia os estaleiros e toda a estrutura de indústria naval dos Estados Unidos, que salvaguardava que os Estados Unidos só poderiam comprar equipamentos ou então a própria estrutura ali de produção dos navios, que ou fossem tarifados, à luz de uma tarifa que era proibitiva, ou então que fossem produzidos diretamente nos Estados Unidos. Então era uma política de proteção da indústria naval dos Estados Unidos e que foi apoiada. Inclusive o Thomas Jefferson escreveu uma série de textos para poder ratificar, deixar muito claro o seu apoio a esse Navigation Act. Mas você teve, a partir da morte do Thomas Jefferson e a partir da morte do Alexander Hamilton e o surgimento de uma outra geração, você teve essa bifurcação, você teve essa oposição jeffersonianos versus hamiltonianos sendo expressa a partir de dois outros atores que são atores muito importantes, muito proeminentes na história dos Estados Unidos. Um deles, do lado jeffersoniano, é o Andrew Jackson, e o outro, do lado hamiltoniano, que é muito pouco lembrado, infelizmente, é uma grande injustiça que é cometida com ele, é um senador do estado de Kentucky, que é o Henry Clay. O Henry Clay ele foi o responsável pelo desenho daquilo que ficou conhecido como Sistema Americano de Economia, que é uma outra grande injustiça, porque se atribui esse Sistema Americano de Economia ora ao Alexander Hamilton, ora àquele economista alemão tal do Friedrich List. Na verdade, esse Sistema Americano de Economia ele foi teorizado, sistematizado, e só não foi aplicado com casca e tudo, porque o Henry Clay não conseguiu se eleger presidente dos Estados Unidos, bateu na trave em 3 ocasiões, mas ele foi pensado, concebido e colocado no papel justamente pelo Henry Clay. E esse Sistema Americano de Economia ele se baseava em 3 pilares fundamentais: o desenvolvimento de um sistema bancário financeiro nacional poderoso, a utilização dos gastos públicos, especialmente gastos voltados para o campo da infraestrutura, o desenvolvimento da logística da infraestrutura nacional como motor da atividade econômica, e o terceiro, a utilização de tarifas que serviam como uma espécie de um instrumento de proteção daquilo que ficou conhecido como a indústria infante, como a indústria ainda no seu processo mais rudimentar de desenvolvimento, que não detinha condições de competir com indústrias mais avançadas de outros países. Então não era uma tarifa para proteger ad eternum aquela indústria, mas era só durante esse processo da sua infância, do seu desenvolvimento mais rudimentar. E por que eu falo que o Henry Clay ele tinha uma visão diferente do Alexander Hamilton e que a gente deve dar a titularidade do Sistema Americano de Economia para o Henry Clay? Porque, por exemplo, o Alexander Hamilton não gostava muito da aplicação de tarifas, ele era um defensor de outros mecanismos para o desenvolvimento da nação dos Estados Unidos. Ele preferia, por exemplo, a utilização de subsídios, ele preferia a utilização do que ficou conhecido como charters, que na verdade, o charter é uma coisa muito parecida com aquilo que era praticado com aquelas companhias de comércio inglesa, a Companhia das Índias Ocidentais, Orientais. Era uma concessão, a tradução do charter era uma concessão. Mas, na verdade, é a formação de uma espécie de um híbrido, uma espécie de uma PPP, a Van La Lettre, uma parceria público-privada, em que você tinha um testa de ferro, que era um agente
privado, mas que grande parte da operação ali daquela estrutura logística, daquela estrutura empresarial era feita por elementos do Estado e grande parte do capital também provinha de fontes estatais. Então o Alexander Hamilton pensava mais na utilização de charters do que de tarifas, porque criava, na verdade, uma dinâmica produtiva que o Alexander Hamilton, e eu também entendo, como uma dinâmica mais interessante, que gerava um dinamismo produtivo, que era um dinamismo mais elevado do que pura e simplesmente você botar uma tarifa ali, porque você, bem ou mal, a partir do momento que você cria tarifas, você também tem sempre a possibilidade da rebarba, do rebote, de você criar uma espécie de uma indústria parasitária, né? Uma indústria que vai ficar escorada dentro daquela estrutura tarifária que a protege. E um desenvolvimento interessante, antes da gente voltar para essa oposição Andrew Jackson-Henry Clay, um desenvolvimento interessante dessas ideias hamiltonianas, ainda antes da ascensão dessas duas figuras importantes, foi o que ficou conhecido como a mania dos canais, Canal Mania, que se deu ali no final da década de 1810 até meados ali da década de 1830, que foi uma efervescência de construção de canais nos Estados Unidos. Então, o mais importante de todos esses canais, aquele que é mais emblemático, é o chamado Canal Erie, que vai ligar desde o Oceano Atlântico até a região dos Grandes Lagos, passando ali por Albany, né, que é a capital de Nova York, até a cidade de Buffalo, que fica lá na outra ponta, no outro canto do estado de Nova York, e vai fazer toda essa conexão a partir do Oceano Atlântico com a região dos Grandes Lagos, e depois vai se ligar ali com aqueles afluentes do rio Mississippi, vai chegar no rio Mississippi, que corta os Estados Unidos inteiro. Então, vai criar um grande sistema de navegabilidade que vai, obviamente, fortalecer, que vai incensar o comércio, especialmente naquela região ali, que era abarcada naquele momento por aquela rede de canais. Você teve uma série de canais que eram canais estaduais, a Pensilvânia construiu um sistema de canais. Você teve também um canal que ligava a cidade de Cincinnati até, se eu não me engano, era o estado da Pensilvânia também, que era o chamado Canal de Miami, ou Miami Canal. Então você tinha, na verdade, uma grande rede de canais que tinha nesse canal Erie, o canal mais importante, que foi o grande responsável não apenas pelo desenvolvimento daquela região, que depois veio a ser o Steel Belt, que hoje é chamado de Rust Belt, né? O cinturão do aço, que hoje em dia virou o cinturão da ferrugem, mas também muito importante para a colonização do chamado Midwest dos Estados Unidos, né, que começou a existir a partir da compra da Louisiana no ano de 1803. Também é uma coisa muito estranha, muito mal explicada, mas isso é uma outra história, né? É uma história para um outro vídeo. Então vamos lá. Você teve esse segundo momento dessa oposição política nos Estados Unidos. De um lado você tinha o Henry Clay, do outro lado você tinha o Andrew Jackson. E o Andrew Jackson, além dele ser mais radical do que o Thomas Jefferson nas suas visões, ele foi mais bem sucedido, ele foi mais vitorioso. Então, ele se elegeu em 1828 presidente dos Estados Unidos, numa crise terrível, que quase foi o primeiro empreendimento de secessionismo, de separação dos Estados Unidos, que foi conhecida como a crise da nulificação, Nullification Crisis, que foi por conta de uma tarifa que foi implementada no ano de 1828, a chamada Tarifa das Abominações, que gerou uma série de protestos pelos estados do Sul. E o estado da Carolina do Sul, que é um estado bastante importante na história dos Estados Unidos, ele que vai ser o gatilho também para a Guerra Civil nos Estados Unidos, para o secessionismo dos confederados, o estado da Carolina do Sul não aceitou a implementação dessa tarifa, que era uma tarifa nacional, e isso gerou a chamada crise da nulificação, que o Andrew Jackson conseguiu contornar, mas ele começou a empreender uma política que era uma política bastante agressiva do ponto de vista de ataque a essas instituições de caráter hamiltoniano, que, na perspectiva de vários autores que estudam, à luz de uma perspectiva nacionalista, a história econômica dos Estados Unidos, foi um grande entrave para um desenvolvimento que deveria ter sido, inclusive, um desenvolvimento mais vigoroso ao longo do século XIX. O Andrew Jackson, por exemplo, destruiu lá o Bank of America, que já era o Second Bank of America, que o primeiro já tinha sido destruído lá atrás ainda, antes da presidência do Thomas Jefferson, e depois foi criado o segundo Banco da América, em 1816, que foi destruído pelo Andrew Jackson. O Andrew Jackson também fez um monte de atrocidades, ele cometeu, eu sempre falo disso aqui porque eu acho uma coisa tão tenebrosa, tão terrível, que eu sempre tenho que remarcar isso daqui, que foi o tal do Indian Removal Act, de 1830, que seria a lei de remoção dos indígenas, que levou um monte de nações indígenas, eram 5 nações indígenas diferentes, eram os Choctaw, Chickasaw, tinha os Creek, eu não lembro agora o nome, e o mais importante de todos eram os índios Cherokee,
Em 1838, esses Cherokees foram levados ali daquela região do Mississippi até a região lá no... mais do que no meio dos Estados Unidos. Depois vocês pegam o mapa dos Estados Unidos, vejam o colosso que é aquilo, de um oceano a outro, e foram levados lá. Primeiro foram assentados lá no Kansas e no Nebraska, e depois, quando você teve o roubo territorial daquele território do oeste americano do México, eles foram assentados lá no Colorado e também no Arizona. Até hoje você tem lá algumas reservas indígenas. Lá no Arizona, a mais famosa de todas é a reserva dos Navajo. Pois bem, esse Andrew Jackson foi responsável pelo Indian Removal Act, foi responsável também pela crise que se abateu no México em 1836, que gerou a independência do Texas e que gerou um monte de movimento separatista no México. Separatismo Yucatán, separatismo de Zapatecas, Nuevo León. Até hoje em dia você tem movimentos separatistas que reclamam esse lastro histórico com essa crise de 1836, que teve uma participação da diplomacia dos Estados Unidos. Outra figura importante também desse período jacksoniano, de primazia, dessa visão mais jeffersoniana, foi o cidadão chamado James Polk, que eu já o mencionei, que é o grande responsável pelo corolário, a doutrina do Destino Manifesto, corolário Polk, que foi aplicado justamente nesse período da chamada Guerra Perversa, a Wicked War, a guerra dos Estados Unidos contra o México, que na verdade foi um massacre, que os mexicanos, coitados, não estavam conseguindo nem resistir aos ataques e às investidas dos apaches, dos indígenas. Inclusive foi por causa disso que eles fizeram um acordo com os americanos lá atrás para poder colonizar a região de Texas, né, que depois virou Texas. Porque eles não tinham pessoas suficientes para poder colonizar e os apaches estavam fazendo a festa lá nos coitados dos fazendeiros mexicanos. Então eles confiaram nos americanos, tomaram um passa-moleque dos americanos e não conseguiam, estava sendo devastado lá pelos próprios apaches. Logo em seguida vêm os Estados Unidos nessa guerra e destrói, eles invadem lá a cidade do México, marcham sobre a cidade do México e impõem um tratado draconiano, que é o Tratado Guadalupe Hidalgo, de 1848, e tomam toda aquela região ali que vai do Texas ao oeste. Então os Estados Unidos já tinham conseguido um ganho territorial importante com a compra da Louisiana, tinham conseguido também um ganho importante com o Tratado Adams-Onis de 1821, que eles vão pegar aquele território da Flórida. E por que é importante? Porque nesse tratado eles iam pegar lá desde a região do Oceano Atlântico até a Baía de Pensacola, que é uma das entradas ali na foz do rio Mississippi. Então, a assinatura desse contrato, mais importante do que a Flórida em si, até porque aquilo lá era uma região pantanosa, ninguém queria morar naquele buraco, só essa vira-latada brasileira que fantasia aí sobre Miami, Orlando, mas naquele período ninguém aceitaria morar lá naquele pântano que era a Flórida, mas dava acesso exclusivo para os Estados Unidos, acesso à foz do rio Mississippi, que é o rio mais importante, uma espécie de um rio São Francisco dos Estados Unidos. Então, você teve o Andrew Jackson, que é uma figura importante, você teve o James Polk, que também é uma figura muito importante nesse período, e você tem uma última figura muito importante dentro dessa visão jacksoniana, dos chamados democratas jacksonianos, seguidores do Andrew Jackson, que era um cidadão chamado James Buchanan, que ele foi o último presidente antes do Abraham Lincoln. Por que ele foi uma figura importante? Ele foi uma figura importante porque, em primeiro lugar, antes ele já tinha sido uma das lideranças que foi responsável pela costura de dois acordos que conseguiram postergar um pouquinho a Guerra Civil dos Estados Unidos, que foi o tal do Compromisso de Missouri, de 1850, e o tal do... como é que é o nome? É o Kansas-Nebraska Act, de 1854, que eram acordos que determinavam, num certo sentido ali, algumas regras e leis específicas para poder organizar os arranjos produtivos de cada um dos estados e como que isso daí se daria no âmbito nacional. A implicação mais famosa desses acordos e desses compromissos é relativa à questão da escravidão nos Estados Unidos. Então, prolongaram um pouco mais a escravidão em alguns estados. E, logo em seguida, você teve também uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi também um dos gatilhos para a Guerra Civil dos Estados Unidos, que foi a tal da Dred Scott versus Sanford. Foi uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos dizendo que tanto o Nebraska-Kansas Act quanto o Compromisso de Missouri eram inconstitucionais.
Então isso criava uma série de constrangimentos para a manutenção da escravidão nos Estados Unidos. Isso daí foi um dos fatores predominantes, não foi o fator exclusivo, mas foi um dos fatores predominantes para desaguar na Guerra Civil dos Estados Unidos, que teve, talvez como seu fator mais importante, a eleição do Abraham Lincoln, que é uma figura que é muito cultuada, é muito idolatrada, mas é pouquíssimo compreendida. Uma das razões por que ele é pouquíssimo compreendido é porque o Abraham Lincoln talvez tenha sido o presidente mais desenvolvimentista, junto com o Franklin Delano Roosevelt, já no século XX, mais desenvolvimentista da história dos Estados Unidos. Primeiro, o Abraham Lincoln, antes mesmo de assumir a cadeira, ele já aprovou a implementação de uma tarifa que é uma das tarifas mais draconianas, mais pantagruélicas da história do desenvolvimentismo dos Estados Unidos, que é a chamada tarifa Monroe, que é de 1860. Essa tarifa foi implementada quando souberam que ia ter a votação da tarifa. Essa daí foi a gota d'água para os parlamentares dos estados do sul dos Estados Unidos, saíram do Congresso, foram embora, e a tarifa foi aprovada só pelos parlamentares do norte dos Estados Unidos. E o Abraham Lincoln, obviamente, participou dessa negociação. O Abraham Lincoln ele foi responsável pelo chamado Homestead Act, que é a reforma agrária dos Estados Unidos, que já havia sido aprovada antes, mas foi vetada pelo presidente James Buchanan. Então ele aprovou o Homestead Act, que vendia ali uma quadra de terras para imigrantes que iam explorar a região mais a oeste dos Estados Unidos por $1. Então, na verdade, era uma política de reforma agrária e de assentamento. E o Abraham Lincoln também foi o grande promotor da expansão ferroviária dos Estados Unidos. Então, você teve ali as chamadas linhas férreas transpacíficas foram construídas justamente no período do Abraham Lincoln. A permissão para a construção das duas linhas, você tinha uma linha que era comandada pela Central Pacific, uma empresa charter dessa, né, uma PPP da vida dessas, e a outra que era comandada pela Union Pacific, que iam ali daquela região do Midwest dos Estados Unidos até a Califórnia. E essas duas foram autorizadas em 1862 no governo do Abraham Lincoln e elas foram concluídas no final da década de 1860, em 1869, para ser mais preciso. Depois do final da Guerra Civil dos Estados Unidos, você teve a abolição da escravidão nos Estados Unidos, e que é uma coisa também que eu sempre gosto de remarcar, apesar de não ser de fato aqui a matéria sobre a qual a gente está tratando. A Guerra Civil dos Estados Unidos, apesar de estar entrelaçada com essa questão da escravidão, porque no final das contas estava entrelaçada com a questão produtiva, né? A opressão, a exploração diabólica através desse instituto tétrico que é o escravismo da mão de obra dos negros nos Estados Unidos era fundamental para você salvaguardar aquele arranjo produtivo lá dos estados do sul dos Estados Unidos, os estados algodoeiros. Mas, na verdade, os fatores mais importantes que vieram a determinar a Guerra Civil dos Estados Unidos eram essa diferença de mentalidade que de fato existia do sul para o norte dos Estados Unidos. O pessoal no sul era um pessoal mais arcaico, mais bruto, mais incivilizado. Era uma visão meio como ainda hoje em dia a gente encontra nesses estados do sul, essa coisa meio redneck, essa coisa meio don't tread on me, meio ANCAP. Eles tinham um pouco essa mentalidade. E também você tinha um fator, que esse sim era o fator predominante, que era aquilo que os estados do sul entendiam que era uma ingerência indébita, inconstitucional, ou seja, que violaria aquele pacto que foi sagrado lá na Convenção da Filadélfia, que formou os Estados Unidos, uma ingerência indébita da institucionalidade nacional federal em negócios que seriam negócios característicos dos estados. Então, por exemplo, o Abraham Lincoln ele vai criar novamente lá um sistema bancário nacional, de abrangência nacional, o que as lideranças oligárquicas dos estados do sul entendiam que era uma invasão, porque elas entendiam que os sistemas bancários deveriam ser não apenas estaduais, mas também localizados, né? Deveriam ser bancos locais. Então esse foi o fator predominante. E como que a gente pode dizer isso muito claramente? Primeiro que o último estado a abolir permanentemente a escravidão foi o estado de Delaware, então não está nem no sul dos Estados Unidos. E você tem alguns relatos importantes, por exemplo, o relato do prefeito de Nova York em 1860, um cara chamado Fernando Wood, é bastante emblemático, porque ele defendia a escravidão, até porque
os especuladores de Wall Street naquele período lucravam muito com a escravidão, porque lucravam muito com esse negócio de venda de algodão para a Inglaterra, fazendo essa corretagem desse comércio. Então, para eles, a escravidão estava maravilhosa, ninguém ligava. Tem episódios ali de racismo grotescos também no norte dos Estados Unidos. Tem um episódio, inclusive, que envolve aqui o André Rebouças, o grande André Rebouças, abolicionista brasileiro durante o período do Império, que eu acho que na década de 1880 ele foi lá para Nova York participar de algum evento representando o imperador, e ele não conseguiu um hotel para se hospedar. Tamanho era o racismo, tamanho era o segregacionismo praticado contra os negros. Foi preciso que a diplomacia brasileira interviesse para conseguir salvaguardar uma vaga de hotel para o cara poder dormir, porque senão ia ter que dormir na sarjeta. Então você imagina só o quão virulento tem que ser o racismo de um país para ele poder ter esse tipo de visão. Depois que se extinguiu, em 1865, a Guerra Civil nos Estados Unidos, foi iniciado um processo, depois do governo do Andrew Johnson, chamado de reconstrução, lá com o presidente Ulysses Grant, que foi, na verdade, uma intervenção federal nos estados do sul dos Estados Unidos. Esse processo ele vai terminar depois do governo do Ulysses Grant, lá com o governo do Rutherford Hayes, e é a partir do governo do Rutherford Hayes que os estados do sul são liberados lá para eles poderem seguir a vida deles com um grau maior de autonomia. E é justamente nesse momento que eles criam os chamados Black Codes, que na verdade retoma aquele arranjo produtivo ultra exploratório escravista, só que com outro nome e com uma outra configuração, uma outra aparência. E eles também instituem aquilo que foi conhecido como as leis Jim Crow, que eram leis racistas, que previam segregacionismo, que previam essa coisa de vagão para branco, vagão para negro, que previam, inclusive, algumas regras bizarras, diabólicas, horrendas de comportamento. Foi nessa época que surge a primeira geração lá do KKK, né, da Ku Klux Klan, que se dá justamente na perseguição de negros, inclusive também na perseguição não apenas de negros, mas também perseguição de irlandeses, perseguição de católicos, que é uma coisa que não se fala tanto, mas os católicos também foram muito perseguidos nos Estados Unidos, perseguição de italianos do sul, porque a migração de italianos para os Estados Unidos foi fundamentalmente da região da Sicília, que eles têm um fenótipo que é um fenótipo um pouco mais parecido com o grego, até em alguma medida parecido ali com o árabe, aquele fenótipo característico trigueiro, mediterrâneo. Então também sofreu um preconceito terrível. Até hoje em dia, no cinema, você vê essa coisa do italiano, né, como se fosse meio burrão, como se fosse sempre bandido, sempre mafioso. Então se até hoje em dia a gente tem reminiscências desse preconceito, você imagina como é que não deveria ser lá no século XIX. E, ao mesmo tempo, o país como um todo experimentou um dos processos mais fenomenais, mais surpreendentes, mais icônicos de desenvolvimento. Os Estados Unidos se tornaram uma grande potência, de modo que, ao final do século XIX, os Estados Unidos já estavam enfrentando, já, por exemplo, o Império Espanhol, que outrora foi o grande império. Inclusive, esse nome dólar da moeda dos Estados Unidos tem como base uma unidade de troca que era utilizada especialmente no Império Espanhol, que tinha sua origem, se eu não me engano, lá no Império Austro-Húngaro, mas que se disseminou por conta da sua utilização no Império Espanhol. Então enfrentaram lá, a partir primeiro da Guerra de Libertação de Cuba, né, da independência de Cuba, em 1895, e logo em seguida eles vão participar do processo de independência também das Filipinas, vão dar um passa-moleque nos filipinos, lá no Emílio Aguinaldo, vão estabelecer uma espécie de uma colônia, um protetorado nas Filipinas até a Segunda Guerra Mundial, e vão ter uma guerra, na verdade, uma aniquilação, na verdade, um esmagamento que eles vão fazer dos espanhóis ali em Cuba e vão destruir completamente. Inclusive, você tem na Espanha o fenômeno da chamada Depressão de 1898, que a surra que os espanhóis tomaram para os americanos foi tamanha que o povo da Espanha como um todo sofreu ali com aquela humilhação geopolítica que foi vivida pelos espanhóis. Então os Estados Unidos já estavam no seu processo de expansionismo, tomaram lá o Havaí a partir de 1898 também da rainha Liliuokalani. Então você já tem os Estados Unidos chegando naquele umbral do século XIX para o século XX, como talvez, se não a maior potência, porque ainda não foi testada, vai ser testada só especialmente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas como uma potência emergente, como um poder local, né? Nessa ordem, utilizando esse termo aí que é um termo famigerado, essa ordem multipolar do período, os Estados Unidos era um desses polos de poder. E você tem um texto que é um texto muito interessante, que retrata muito bem esse período, que é um texto de um cidadão chamado Andrew Carnegie.
se chama Wealth, que é a riqueza. E ele desenha fundamentalmente qual que foi o arranjo político que foi responsável por esse desenvolvimento dos Estados Unidos. Você teve, da parte do Estado, a utilização do sistema americano de economia, então a criação de um sistema bancário nacional para poder fomentar atividades capitalistas. Também a utilização de tarifas, então teve tarifa a rodo no período, teve a tal da tarifa Monroe, que vigiou durante muito tempo, depois teve a tarifa McKinley de 1890. Esse McKinley, ele era tão cultuado naquele período que virou presidente depois. Aí teve a tarifa Dingley, que ainda foi mais draconiana do que a tarifa McKinley, tarifa Taft, era tarifa para tudo que era gosto lá naquele período. E além disso, você também teve o Estado subsidiando o desenvolvimento a partir da utilização do seu poder econômico para o desenvolvimento de obras. Então era obra de infraestrutura para tudo que era canto. Você tinha também várias leis que eram leis de reforma agrária, além do Homestead Act. Na década de 1870 você teve o Timber Culture Act, você teve o Desert Land Act, você teve o Timber Act, que eram concessões de terra para que a pessoa pudesse eventualmente cultivar um determinado tipo de produto. No caso ali seria uma concessão de terra para você desmatar e fazer o processamento rudimentar daquela madeira, que seria o Timber Culture e o Timber Act. E para a ocupação daquela região desértica dos Estados Unidos, lá Arizona, Novo México, aquele lugar que até hoje em dia ninguém quer morar naquela merda lá, para a ocupação daquela região dos Estados Unidos foi criado o Desert Land Act. Existem dois acontecimentos importantes na política dos Estados Unidos nesse final do século XIX que vão, num certo sentido, direcionar os rumos políticos do país para a entrada no século XX. O primeiro desses acontecimentos é a instituição da chamada Sherman Act, que seria a Lei Sherman, de 1890, que é uma lei anti-truste. O que são os trustes? Trustes são cartéis, são conglomerados que são formados por determinadas empresas de uma maneira informal, de uma maneira oficiosa e que controlam todo um setor produtivo específico. Então você tem um setor da siderurgia, tem várias áreas de atuação ali. Como existe uma interdependência, eles se cartelizam, então controlam preços. Então você, em vez de ter uma concorrência, essas empresas elas ficam fazendo uma panelinha, ficam fazendo um joguinho. O truste era mais ou menos isso. Como se criou essa lei antitruste, a lei Sherman, o que aconteceu? Muitas dessas empresas começaram a se fundir. Então, como você não podia fazer esse jogo oficioso, você simplesmente fundia a empresa, porque você não tinha condições, eventualmente, de competir. Às vezes eram setores em que eram monopólios naturais, a competição ia quebrar as duas empresas, então você teve... Se você teve lá no início do século XIX a mania dos canais, você teve no final do século XIX, início do século XX, a mania das fusões, né, que é chamada de merger mania pela literatura da história econômica dos Estados Unidos. Isso vai criar esses grandes conglomerados, né, esse grande capitalismo que, em meados do século XX, vai ser chamado do capitalismo managerial, o capitalismo dos managers, o capitalismo dos grandes empresários. E isso vai ser bastante importante para poder estabelecer as bases desse processo de desenvolvimento dos Estados Unidos, que nesse momento já estava bastante avançado, e também para o início da alavancagem imperialista dos Estados Unidos. Por quê? Porque vão ser esses grandes conglomerados que vão ser os tatuzões, por assim dizer, os bandeirantes da entrada dos Estados Unidos em outros mercados. A ponto de você ter no início do século XX 7 grandes conglomerados dominando praticamente todo o mercado dos Estados Unidos. O conglomerado do aço, o conglomerado do açúcar, o conglomerado do algodão. Então, tinha alguns conglomerados que dominavam quase todo o mercado dos Estados Unidos. E você teve um outro fator que também foi muito importante, esse mais de âmbito político, que foi o surgimento de um movimento chamado de progressivismo. O progressismo, na verdade em inglês é progressivism, então tem várias traduções diferentes, que é um troço também muito mal compreendido. Tem um livro de um cidadão aí que iguala esse progressivismo ao fascismo, é o fascismo americano, sabe? São essas babuzeiras. Aí tem outros animais que dizem que é comunismo, que o Woodrow Wilson era comunista, porque ele era progressivista. Então, na verdade, toda a política dos Estados Unidos, a partir do Grover Cleveland, foi o presidente ali do finalzinho do século XIX, ela é progressivista. Ela incorpora esses elementos do progressivismo, que na verdade é um reformismo, que
que era uma demanda de todo mundo civilizado naquele período, para que, a partir daquele grande desenvolvimento capitalista do século XIX, também a partir da luta, que foi uma luta gigantesca, especialmente na Europa, pega lá a Comuna de Paris, aqueles movimentos da Primavera dos Povos, lá de 1848, então você teve muito sangue derramado na Europa por conta das condições de trabalho, ludismo, cartismo, por conta daquele modelo de laissez-faire que foi implementado na Europa com a Revolução Industrial. Então se criou uma espécie de um consenso que era necessário estabelecer um conjunto de reformas. Esse consenso vai ser consagrado, por exemplo, dentre outros locais, na própria instituição da Carta, da encíclica Rerum Novarum, lá do Papa Leão XIII. É um consenso que se estabeleceu. E a partir das reformas que foram implementadas na década de 1880, no Império Alemão, lá pelo Bismarck, teve reforma da Previdência, reforma de assistência aos acidentados, pensões e o caramba quatro. Surge esse movimento que é o movimento do progressivismo, que é um movimento reformista. Você também tem uma outra figura importante desse movimento progressivista, que é outro também que é mal compreendido pra caramba, que é o tal do Lloyd George, lá da Inglaterra, né, durante aquele período próximo ali da Primeira Guerra Mundial. O Lloyd George, que é chamado de socialista, né? O Olavo de Carvalho falava que ele era socialista fabiano. É uma demência, é uma imbecilidade generalizada. Eles eram progressivistas, eles eram pessoas que tinham uma consciência a respeito da necessidade do estabelecimento de reformas civilizadoras ali no ambiente de trabalho por conta da experiência terrível do laissez-faire ao longo do século XIX. Só que na política dos Estados Unidos, já bifurcada por aquela oposição desde o começo lá entre o Alexander Hamilton e o Thomas Jefferson, você vai ter duas linhas que vão seguir essa oposição de progressivismo. Você vai ter, de um lado, o que ficou conhecido como novo nacionalismo, New Nationalism, que tem como grande figura, além do William Taft, além do William McKinley, a grande figura é o Theodore Roosevelt, o primeiro Roosevelt. E você tem um outro movimento que é a chamada Nova Liberdade, ou New Freedom, que a grande liderança é o Woodrow Wilson. Qual é a diferença fundamental? Os novos nacionalistas, lá o Roosevelt, eles percebiam que aquele modelo do sistema americano de economia ele estava certo, não tinha que mexer muita coisa, o que se precisava era apenas de um capitalismo que fosse um capitalismo mais regulado. Então o governo federal, no âmbito federal, teria que estabelecer um conjunto de balizas e regulações para aquele modelo de organização ali, que era muito bom, que era muito produtivo, que foi responsável pela elevação dos Estados Unidos, a grande potência mundial, mas também gerou algumas crises. Teve a famosa greve dos trabalhadores ali das linhas férreas dos Estados Unidos, que foi muito violenta, teve um monte de morte, botaram a polícia para matar todo mundo. Então havia essa consciência. Do outro lado, os partidários da Nova Liberdade, da New Freedom, eles tinham uma visão que era uma visão diferente. Eles eram partidários daquela ideia da Lei Sherman, do Sherman Act. Eles tinham a ideia de que o grande problema das tensões entre o trabalho e o grande capital era o tamanho das empresas. Eles enxergavam que essas empresas eram muito grandes. Você tinha um caso, que era um caso bastante emblemático no período, que era o caso do J.P. Morgan, que era um grande banqueiro que chegou a fazer alguns bailouts do próprio Estado dos Estados Unidos, né? Então ele fez um resgate do governo. Tamanha era a potência, tamanho era o capital que esse cidadão detinha. Então o Woodrow Wilson, por isso que ele vai ser o responsável pela criação do Fed, que seria o análogo ao Banco Central dos Estados Unidos. Aí você vê esses animais, aí, esses ANCAPs, dizendo porque o Woodrow Wilson ele era comunista, porque o Woodrow Wilson ele criou o Fed para poder ligar a impressora, imprimir dinheiro e roubar dos pobres. Essa sandice, essa demência generalizada. Na verdade, o Woodrow Wilson ele criou o Fed justamente para poder combater o monopólio, que naquele momento tinha no J.P. Morgan a sua figura mais proeminente. Só que o Woodrow Wilson, quando ele assume o poder ali na antessala da Primeira Guerra Mundial, na verdade ele assume o poder com a proposta de que não jogaria os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ele acaba não conseguindo implementar de uma maneira tão profícua as medidas que eram medidas alinhadas a essa visão da nova liberdade, do progressivismo da nova liberdade. Por quê? Porque ele se deparou com a Primeira Guerra Mundial, que exigiu todo um esforço de guerra de planificação econômica. Durante o regime lá do Woodrow Wilson, você teve uma instituição chamada de WIB, que era o War Industry Board, que na verdade era um comitê de planificação. Se fala muito sobre planificação na União Soviética, antes lá do NED, né, do Lenin, de muita planificação, que dá errado, a economia planificada dá errado. Ora, teve um cidadão chamado Edward Baruch, que era a liderança por trás desse War
Industry Board, que foi responsável por cunhar todos os outros boards, todos os outros comitês que planificaram a economia dos Estados Unidos toda. Quanto se ganhava no trabalho, qual era o salário, quanto que ia se produzir, qual era o preço que ia ser cobrado, tudo era da forma mais rigorosa e da forma mais minuciosa planificado. Então você teve uma economia planificada. E foi justamente esse WIB, esse War Industry Board, que serviu como uma das bases, uma das inspirações para o New Deal, que vai ser implementado pelo Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933. Depois você tem o final da Primeira Guerra Mundial, você vai ter um movimento que é um movimento, novamente, de retorno a alguns desses princípios que eram princípios do New Nationalism, especialmente com Coleridge e com Harding, que começaram também a implementar taxas. Você teve a França, por exemplo, protestou em relação a essas taxas que foram levantadas pelos Estados Unidos, porque imaginavam, né, que com a criação da Liga das Nações haveria um mundo de livre comércio, identificavam o protecionismo como a motivação para aquele massacre da Primeira Guerra Mundial, e logo em seguida os Estados Unidos, que fizeram um discurso muito bonito, você tem lá os pontos do Woodrow Wilson, aquela coisa maravilhosa, e ao mesmo tempo, logo em seguida, os presidentes dos Estados Unidos implementam lá. Teve a Emergency Tariff de 1921, teve a Fordney-Macumber Tariff de 1922, eu acho que em 1930 você tem uma outra tarifa lá, que é a tal da... era Smoot-Hawley Tariff, a tarifa Smoot-Hawley. Então é tarifa para tudo que é gosto, para tudo que é jeito, você tem tarifa à vontade lá nos Estados Unidos. Se for botar no Google aqui, tarifas implementadas nos Estados Unidos, você tem uma lista que é uma lista interminável. De modo que essa ideia bizarra, essa ideia ignorante, grotesca, animalizada, de que os Estados Unidos se tornaram a grande nação que são por causa de uma implementação com casca e tudo, radicalizada, dessa visão de laissez-faire, dessa visão de Estado mínimo, isso é uma demência. Isso é um atestado de ignorância. Se vocês verem alguma pessoa dizendo isso, sabe, fujam, apontem o dedo na cara dessa pessoa e falam: você é um completo ignorante. Vai estudar sobre a história dos Estados Unidos, depois você volta aqui para poder comentar alguma coisa. Aí você tem a Grande Depressão, né, o crash lá de 1929, que alguns economistas, especialmente, estou pegando aqui uma visão que é uma visão mais desenvolvimentista, né? Então os intérpretes mais desenvolvimentistas desse crash de 29 vão dizer que foi uma crise por conta de um acúmulo excessivo de capital. Essa é a tese, por exemplo, de um economista nacionalista americano, Edward Flynn. É a tese também do Eccles, que é uma figura tanto intelectual quanto como agente de Estado. Então, você tem uma interpretação de que aquela crise que veio a deslindar no crash de 29, ela foi causada por quê? Porque você tinha esses grandes conglomerados, eles acumulavam muito, obviamente eles não faziam a repartição, a socialização desses ganhos de uma maneira proporcional com os consumidores, com os trabalhadores de modo geral. Então você teve uma grande crise de acumulação no momento em que o mercado americano estava completamente aquecido. Então você teve uma superprodução e que essa superprodução não encontrou uma demanda que fosse uma demanda suficientemente aquecida para poder lhe fazer jus. Então isso acabou criando uma grande bolha que com a crise de 29 ela veio a ser estourada. E estourou justamente no governo do Hoover, do presidente Hoover, que é um presidente muito infeliz para a história do Brasil porque ele apoiou o movimento da chamada Revolta Constitucionalista de 1932. Mas o presidente Hoover ele teve uma atuação ambígua nessa crise de 29. Por um lado, ele já começou a implementar uma espécie de um esboço, uma espécie de uma semente do que viria a ser o New Deal. Então ele, por exemplo, implementou um programa de capitalização dos bancos para soltar capital na atividade produtiva. Ele implementou também um programa de defesa dos salários para que, com as empresas tendo que cortar custos, não cortassem de forma muito agressiva o salário dos trabalhadores. Ele foi responsável também por implementar um programa que era um programa de obras. Então foi durante a presidência do Hoover que foi construída, por exemplo, a Golden Gate Bridge, lá em São Francisco, todo mundo visita. Foi construída também a Hoover Dam, que é a represa Hoover, que ganhou o nome dele. Foi construída também a represa do rio Columbia, do Columbia River Dam. Então você teve uma série de obras ali que foram obras muito importantes. Porém o Hoover, ao mesmo tempo, ele cometeu alguns erros. O primeiro desses erros foi fazer uma política de arroxo fiscal. Porque a interpretação de alguns liberais naquele período é que a crise de 29 ela seria uma crise por causa dos monopólios.
e que esses monopólios eles estariam forçando a economia a emitir muito dinheiro, a fazer um quantitative easing, né, uma emissão que seria uma emissão indébita de moeda, e que essa emissão indébita de moeda ela teria como resultado essa grande crise, né? Seria uma crise fundamentalmente fiscal, que levou o Hoover a fazer um arroxo fiscal. Ao mesmo tempo, ele também não quis abrir mão daquele padrão ouro, que também era uma forma de você conter a expansão monetária, porque você criava uma ligação, que é uma ligação sempre arbitrária, né? Tem essa... Eu sempre gosto de falar dos ANCAPs, porque para mim eles são referência daquilo que existe mais animalizado, mais imbecilizado na discussão política contemporânea. Então cria esse negócio que o ouro, não sei o quê, tem um valor, que é um valor intrínseco, e que você precisaria ter uma espécie de uma paridade da moeda com o ouro. Isso nunca existiu. Na verdade, o valor é sempre um valor arbitrário, e você estabelece essas paridades como uma forma de você sinalizar para o mercado que você vai ter uma política que é uma política de algum grau de controle da expansão monetária. Por quê? Porque se você começa a jogar muito dinheiro no mercado, se você liga a impressora à moda Bangu, o que você está fazendo é você, de uma maneira indireta, você diminuir o valor da poupança, que é a poupança generalizada da sociedade, que vai ter, obviamente, um impacto muito maior naqueles que têm mais grana sendo poupada ou sendo investida. Então isso, na verdade, é uma sinalização de que você vai respeitar uma certa dinâmica e uma certa proporção de emissão monetária. Não tem nada a ver com o valor intrínseco do ouro, ou então os caras pegam Aristóteles, coitado de Aristóteles, meu Deus do céu, ele tá girando que nem um peão lá no túmulo e pegam para falar do conceito de dinheiro de Aristóteles, umas coisas aberrantes, umas coisas completamente animalizadas. Então Hoover também ele respeitou, ele teve uma política que foi uma política conservadora do ponto de vista emissionista, agravando dessa forma a crise de 29 e abrindo caminho, pavimentando caminho para a eleição do FDR, né, do Frank Delano Roosevelt, que vai implementar o New Deal. O New Deal ele tem algumas pernas, na verdade não foi apenas um programa governamental, foi um programa que envolveu toda a sociedade. Você tinha uma ala que era uma ala da atuação do trabalho organizado em sindicatos, você tinha também um outro pé, que era um pé das grandes corporações, e você tinha uma parte que era de fato implementada pelo Estado. As duas grandes traves do New Deal foram duas siglas. A sigla do NIRA, N-I-R-A, National Industry Recovery Act, e a sigla do FERA, que era F-E-R-A, Federal Emergency Relief Act. O FERA é a Lei Federal de Alívio Emergencial e o NIRA seria a Lei da Recuperação da Indústria Nacional. Então essas daí são as duas grandes traves do primeiro momento do New Deal, que vai da eleição do Roosevelt, 32-33, até o momento que o Roosevelt resolve, por alguma loucura, na verdade uma interpretação incorreta que ele fez do quadro macroeconômico do período, que teve uma escalada inflacionária em 36, fazer um arroxo fiscal, que gera uma outra crise, que vai gerar, por conseguinte, a partir de 38, a segunda fase do New Deal. O que era basicamente esse NIRA, né? Esse Industry Recovery Act? Era um programa que instituía uma série de reformas que davam um outro desenho, um desenho muito mais planificado, muito mais planejado para a indústria dos Estados Unidos. Então você teve uma série de leis que eram leis vinculadas a esse projeto do NIRA. Uma delas era a chamada Lei Wagner, que instituía as condições fundamentais para a barganha entre os sindicatos e os grandes conglomerados empresariais. Você tinha também a instituição da lei do Social Security, né, da Segurança Social dos Estados Unidos, que é de 1935, que vai estabelecer pensão para inválido, para aposentado, condições em que a pessoa pode se aposentar, que vai civilizar o mercado de trabalho dos Estados Unidos. E você tem o tal do FERA, que na verdade é uma transposição para o âmbito nacional, para aquilo que o Roosevelt já implementou em Nova York, quando ele foi governador, antes dele virar presidente, que lá era o TIRA, que era o Temporary Emergency Relief Act, que virou FERA, Federal Emergency Relief Act, que era também uma série de programas que eram implementados em consórcio com as empresas para poder alavancar o nível de produção, para poder alavancar o nível de consumo. No NIRA, você tinha também uma outra sigla misturada nesse grande monstro, nesse grande leviatã, que era o tal do PWA, Public Works Act, que era, na verdade, você criar uma série de mecanismos para você poder empregar
aquela população que estava ociosa, né, por causa da crise de 29, fazendo obras, construindo estrada, fazendo calçada, enfim, aquela política que via de regra é apresentada como uma espécie de um modelo padrão do keynesianismo. Ainda que, e aqui eu abro um parênteses, ainda que a gente tem que ser bastante cético em relação a essa tentativa de equiparação que é feita entre o keynesianismo e o New Deal. Por quê? Porque o Keynes criticou o New Deal. Isso que é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Por quê? Porque o New Deal ele era um programa fundamentalmente reformista, que buscava reestruturar toda a estrutura produtiva dos Estados Unidos. Então era um programa de reforma estrutural. Sendo que a ideia fundamental do keynesianismo para a superação da crise de 29 era aquilo que ele chamava de recovery, né, que seria a recuperação da economia, que era basicamente o Estado jogar dinheiro na economia. Então, o Roosevelt ele teve uma abordagem muito mais, entre aspas, conservadora do que aquilo que foi pensado pelo Keynes. Ele jogou muito dinheiro na economia, de fato jogou, mas ele o fez de uma maneira muito mais conservadora e muito mais inteligente, porque estruturou, de fato, a economia dos Estados Unidos e criou, na verdade, toda aquela base econômica que deu sustento a talvez o grande momento de desenvolvimento dos Estados Unidos, que foi ali nos anos 50, anos 60, a criação da American Society, Middle Class Society, a sociedade de classe média, o American Way of Life, tudo isso surge naquele período do pós-guerra. A Suprema Corte dos Estados Unidos conseguiu fazer a proeza de dizer que o NIRA ele era inconstitucional. Então o Roosevelt teve que eliminar o NIRA. Só que ele criou, a partir de 1938, uma série de outros programas que eram, na verdade, NIRAs, só que concentrados. Eram NIRAs microsituados, eram mini-NIRAs, como o Michael Linde, que é um grande historiador da economia dos Estados Unidos, os chamam. E você tem ali alguns programas e também algumas leis importantes. Você tem a lei de 1938, que é a Fair Labor Standards Act, que seria mais ou menos a lei da padronização do trabalho justo, ou do trabalho civilizado, que é a lei de 1938. E com a Fair Labor Standards Act, você vai ter a padronização dos mecanismos de barganha, você vai ter o estabelecimento de um salário mínimo, você vai ter o estabelecimento de uma quantidade mínima de horas, quantidade de folga. Então tudo aquilo que foi estabelecido com a CLT, ali no final do período do Estado Novo, você tem sendo estabelecido de uma maneira mais microsituada com, especialmente, a Lei Wagner, né, o Wagner Act, a lei do Social Security e também essa lei do Fair Labor Standards Act. O que impressiona no New Deal é o tamanho, a magnitude daquilo que foi construído. Você teve depois, na segunda fase do New Deal, aquilo que foi conhecido como WPA, Works Progress Administration, a administração dos trabalhos em progresso, ou do progresso dos trabalhos, enfim. Works Progress Administration. Que foi basicamente o Public Works Act, só que aplicado de uma maneira pantagruélica, aplicado de uma maneira amazônica. Eu não vou lembrar de cabeça os números, mas eu tenho uma colinha aqui dos números desse período, daquilo que foi construído. Eu peço desculpas para você pela câmera, porque eu estou mexendo aqui, o computador e a câmera estão em cima de um travesseiro. Estou fazendo a gravação aqui de uma forma improvisada. Mas vamos lá, está em inglês o texto, eu vou botar na tela para vocês. Mas eu vou tentar fazer uma tradução automática aqui, tá? Então tá tudo em milhas. Então foram construídas 572 mil milhas de estradas rurais, 67 mil milhas de estradas urbanas, 31 mil milhas de calçadas, 122 mil pontes, 1.000 túneis, 1.050 aeroportos, 1.500 estações de tratamento de esgoto, 500 estações de tratamento de água, 24 mil sistemas de esgoto, 19.700 redes de distribuição de água, 3.300 estádios, 5.000 campos para realização de atividades de atletismo, 12.800 playgrounds, 36.900 escolas, 1.000 bibliotecas públicas, 2.552 hospitais, 2.700 umas estações ali de corpo de bombeiro, 900 arsenais para você fazer ali o armazenamento de material de guerra, 19.400 construções, edifícios de governo, tanto de estado quanto de governo local, né, que é tanto o município quanto o condado, 416 incubadoras de peixe, 7.000 milhas de fire breaks, é acero, né, o nome aqui em português,
que é uma estruturazinha que você constrói, especialmente em plantação de milho, plantação de algodão, para que caso aconteça um fogo, não contaminar a plantação inteira, né? Então você tinha um acero. Então isso aqui são alguns números minúsculos, mas que exemplificam de uma maneira absolutamente inequívoca o tamanho do que foi basicamente o New Deal. E você também tem, eu acho que eu deixei separado aqui, deixa eu ver se eu deixei uma colinha, para poder falar sobre as instituições que foram criadas também no AS do New Deal, que na verdade foram instituições que, em alguma medida, foram copiadas do que já havia sido criado pelo Edward Baruch lá na Primeira Guerra Mundial, no War Industry Board. Vou citar algumas aqui, tá? Então vou botar na tela aí para vocês também em inglês. Você tem o Board, essa agência da Aeronáutica Civil, que era basicamente uma estrutura administrativa das práticas comerciais na aeronáutica. Aí você tinha também a Comissão de Comércio Interestadual, ICC, né, Interstate Commerce Commission. Você tinha a Federal Communications Commission, que era a Comissão de Comunicações Federal, que regulava também todo o comércio e todas as atividades produtivas relativas à área como telefonia, coisas dessa natureza. Você tinha a Securities and Exchange Commission, que tinha o objetivo de estabelecer práticas dentro do âmbito financeiro. Você tinha a Federal Power Commission, que era a Comissão de Energia Federal, que regulava a parte de energia hidrelétrica, energia nuclear, energia de gás natural e por aí vai. E você tinha o Department of Agriculture's Farm Bureau. E você tinha também a Federal Maritime Commission. Isso aqui é só um aperitivo de toda a estrutura burocrática que foi basicamente criada durante esse período do New Deal. Então você tem aqui, na verdade, uma construção absolutamente gigantesca, que basicamente tudo que foi construído naquele período do ponto de vista de estrutura de planejamento teve como base o New Deal. Não à toa, a economia dos Estados Unidos dobrou nesse período que foi de 1938 até 1944. Então é uma coisa fenomenal, é uma coisa pantagruélica, é uma coisa gigantesca. E essa política instaurada no New Deal, ela foi continuada em grande medida. Foi continuada por quê? Porque não havia condições, diante de tamanha prosperidade, para os presidentes subsequentes. Lá o presidente Truman, depois você teve o presidente Dwight Eisenhower, o próprio presidente Kennedy e o que veio depois, lá o Johnson. Depois você vai ter até o Nixon, você vai ter a manutenção. O Nixon já pega a crise dessa estrutura do New Deal. Mas até o Nixon você tem a manutenção desse mesmo conjunto de políticas. Então, por exemplo, o New Deal vai iniciar um processo de desenvolvimento da malha de estradas federais dos Estados Unidos e também da estrutura de distribuição de energia elétrica nos Estados Unidos. E essa malha ela vai ser contemplada por uma lei de 1956, então já é, se não me falha a memória, no período do Eisenhower, que também é uma lei destinada para a construção de estradas de ordem federal e também para a construção de estruturas que sejam estruturas acessórias a essas estradas. Então, na verdade, é uma complementação desse esquema do New Deal. Você vai ter também, nesse período, estabelecimento de um tratado que foi conhecido como Tratado de Detroit, de 1950. E esse Tratado de Detroit é interessante porque mostra esse modelo de organização, de regulação do trabalho que é praticado nos Estados Unidos. Porque em Detroit ficavam as três grandes da indústria automotiva dos Estados Unidos, né? A GM, a Ford e a Chrysler. E as três estabeleceram acordos com os maiores sindicatos, os maiores unions dos Estados Unidos, para poder estabelecer mínimos salariais, poder estabelecer ali, o regimento de trabalho, quantidade de horas por dia, como é que funcionaria a hora extra, folga, aposentadoria, por aí vai. Foi um tratado muito importante para poder regular o trabalho nos Estados Unidos nesse grande período, na verdade, de democratização da prosperidade, surgimento da famosíssima classe média dos Estados Unidos, e por aí vai. Outro ponto também importante foi uma regulação que, na verdade, era uma recauchutagem, uma reciclagem de outras regulações mais antigas, chamada de regulação Q,
que era uma regulação que tinha o objetivo fundamental de regular as atividades bancárias para poder, em alguma medida, diminuir a concorrência entre bancos diferentes, porque você tem uma grande pulverização do sistema bancário dos Estados Unidos, então você diminuía essa concorrência entre os bancos para que você, ao fazê-lo, conseguisse salvaguardar melhores práticas para os bancos, para que os bancos não fossem obrigados, por exemplo, a se aventurarem por aí em atividades de maior risco, emprestar dinheiro para quem não deveria emprestar, ou então se imiscuir nesse mercado de derivativos, que é muito arriscado, no mercado de alto risco. Então você preservava a sanidade dos bancos. Na verdade, grande parte dessas regulações, dessas planificações, tinha o objetivo não de estatizar, na verdade, muito pouca coisa foi estatizada nos Estados Unidos. Não de estatizar a economia, mas sim de estabelecer padrões de regulação que eram padrões ótimos, tanto do ponto de vista econômico, quanto, principalmente, do ponto de vista social. E é daí que surge esse grande movimento da prosperidade dos Estados Unidos no pós-guerra, nesse momento áureo dos Estados Unidos, que vão de 45 até, pelo menos, ali o início da década de 1970, quando surge o neoliberalismo, e aí começa o processo de queda, o processo de derrocada dos Estados Unidos. Você teve a manutenção dessa política do New Deal também pelos republicanos. Então você pega, por exemplo, o caso do próprio Eisenhower. Ele foi a liderança daquilo que ficou conhecido como Modern Republicanism, que seria o republicanismo moderno, que era basicamente uma continuidade da política que era implementada no New Deal, mas como uma agenda, que era uma agenda, especialmente no âmbito geopolítico, que era aquela agenda mais macartista, aquela agenda mais anticomunista, intervencionista, mas aquilo que era praticado dentro da economia dos Estados Unidos era basicamente a mesma coisa, com pouquíssimas mudanças, até o período Nixon, em que ele vai enfrentar a crise desse modelo do New Deal. Apesar de que o Nixon, muitas vezes, ele é apresentado como se ele fosse uma espécie de um prócer do neoliberalismo, né? O primeiro neoliberal da política, da liderança política dos Estados Unidos. Mas tanto o Nixon quanto o Ford, que vem depois deles, eles ainda têm esse ideal do New Deal. Tanto é que as reformas que o Nixon vai fazer, tanto a ruptura com o esquema de Bretton Woods, quanto as tarifas que o Nixon vai implementar, são movimentos, são tentativas, fundamentalmente, de você recuperar aquele arranjo, que é o arranjo constitutivo desse modelo do New Deal. Então, quando, por exemplo, o Nixon vai implementar tarifas, ele está querendo quebrar, em alguma medida, a proeminência que alguns países que praticavam certos expedientes mercantilistas contra a economia dos Estados Unidos, a saber, o Japão, a Alemanha e a Coreia do Sul, tentar quebrar as pernas dessa primazia que eles tinham nas relações, na balança comercial com os Estados Unidos. Você pega, por exemplo, o caso do General Park lá na Coreia do Sul. Você tinha uma política que era uma política de salvaguardada de superávites comerciais com os Estados Unidos e também uma política que depois foi replicada pela China, pelos tigres asiáticos, uma política de manipulação cambial, em que esses recursos, em vez de serem jogados diretamente na economia sul-coreana para fazer com que o câmbio sul-coreano fosse apreciado, eles eram transformados em títulos da dívida americana e assim você conseguia, de uma maneira artificial, manter o câmbio da economia sul-coreana depreciado e manter, assim, uma espécie de uma alavancagem competitiva em relação aos agentes econômicos dos Estados Unidos. Então o Nixon tentou cortar isso a partir do momento que ele rompeu com aquele padrão ouro e começou a imprimir dinheiro e começou a estabelecer tarifas. Então você tinha ali, apesar de ser uma política que foi em alguns aspectos muito mal implementada, mas você tinha um ideal que era um ideal fundante do New Deal, que naquele momento já vivia a sua crise por conta do neoliberalismo. Que é um processo, eu não vou entrar aqui no neoliberalismo, porque esse vídeo já deve estar com quase 2 horas, e aí vai ser realmente um vídeo que vai se tornar quase que uma aula magna de 5 horas. Então, já estou até cansado aqui de tanto falar, estou com a garganta já doendo. Então não vou me aventurar aqui para poder falar sobre o neoliberalismo. Até porque eu tenho uma live, se eu me lembrar, eu coloco essa live aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho uma live em que eu falo, aí sim, de uma maneira mais precisa, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista político, o que é o neoliberalismo. Mas ele é um movimento bastante complexo. Agora, restringindo essa nossa análise aqui apenas ao campo da economia dos Estados Unidos, ele teve como um dos seus gatilhos mais importantes uma medida que foi assinada no ano, se não me falha a memória, de 1950, que era o chamado Keller-Kefauver Act. Esse nome meio esquisito. Mas ele era, na verdade, um ato que tinha o objetivo de restringir
de restringir a formação desses grandes conglomerados, né, que começaram a surgir por conta dos trusts. E aí você começou a ter essas grandes estruturas de fusões e esses leviatãs da economia dos Estados Unidos. Então, esse Keller-Kefauver Act tinha o objetivo de restringir isso. Só que essa restrição se dava de uma maneira que teve uma série de impactos e desdobramentos e foi muito importante para a reconfiguração da economia dos Estados Unidos durante o período neoliberal. Por quê? Porque ao passo em que o Keller-Kefauver Act restringia a fusão de empresas dentro de uma mesma área de atuação, então, por exemplo, empresas da área de atuação siderúrgica, então empresas siderúrgicas não poderiam se fundir, ou então alguma subsidiária se fundir com uma metrópole, alguma coisa desse tipo não poderia acontecer. Agora, as empresas elas poderiam se fundir, o capital poderia se articular dentro de setores que fossem setores díspares. Então, por exemplo, uma empresa do ramo da siderurgia, ela poderia eventualmente comprar uma rede de hotéis, que poderia comprar também, sei lá, uma fazenda. Então você tinha essa expansão que não era mais uma expansão vertical, mas era uma expansão horizontal. E quais são os desdobramentos disso? A partir do momento em que você tem a possibilidade dessa expansão horizontal, essa ideia de uma vinculação entre o capital, especialmente esse capital mais especulativo, o capital financeiro, que era subordinado ao capital produtivo, ela se rompe. Porque aí o camarada, vamos pensar num magnata. Eu era um magnata da siderurgia, eu tinha 200 empresas aqui do ramo siderúrgico. Então minha vida girava em torno da siderurgia. Eu tinha um compromisso com a sustentabilidade, com a sanidade desse ramo de atuação. O meu manager, o cara que tocava meus negócios, ele era um cara que tinha conhecimento sobre siderurgia, o cara conhece sobre aço, é um engenheiro que eu coloco lá para poder administrar. Tanto é que o capitalismo nos Estados Unidos nesse período é chamado de managerial capitalism, que era o capitalismo dos managers, dos CEOs que tinham um background, que tinham uma formação justamente naquela área de atuação. A partir desse movimento que vai se iniciar com o Keller-Kefauver Act, mas na verdade vai ser um movimento lento, né? Tanto é que essa lei é de 1950 e ele vai começar a gerar alguns desdobramentos mais importantes na década de 1970, então foi uma maturação. Mas com o Keller-Kefauver Act, você começa a ter um outro tipo de ricaço, um outro tipo de capitalista, que é uma figura parecida com Donald Trump. Porque o Trump ele é um cara que fez a fortuna dele por herança do pai dele, o Fred Trump, que era uma fortuna nesse setor imobiliário, de especulação imobiliária. O Fred Trump ele era um construtor e o Donald Trump ele tem negócios, ações aí nas mais variadas áreas possíveis. E ao mesmo tempo que ele trabalha nessa área de especulação imobiliária, ele também tem negócios no campo da comunicação, no setor hoteleiro, campo de golfe, loja de camisa, ele tem rede de supermercado, cacete a quatro. Então você deixa de ter aquele capitalismo de managers, em que havia uma vinculação entre o processo de enriquecimento do capitalista e o desenvolvimento e a sanidade produtiva de um determinado setor, e você começa a ter esse capitalismo que é um capitalismo mais pulverizado, mais espalhado, que não tem tanto aquela visão de médio e longo prazo, de você conseguir retornos substantivos do investimento feito a partir do fortalecimento, da expansão do setor, mas começa a ter essa mentalidade mais predatória, essa mentalidade mais de ganhos overnight. Eu quero investir hoje para amanhã já conseguir recolher os proventos desse meu investimento e botar esse dinheiro em outro lugar. Então, a cabeça do CEO, do administrador, deixa de ser a cabeça do engenheiro, do cara que entende daquele setor específico e passa a ser a cabeça do cara formado no mercado financeiro. Aí vira o tal do CFO, né? Que seria o Chief Financial Operator lá da coisa. Então, você tem essa mudança, que obviamente, como eu já falei, é uma mudança que ela é engatilhada por, na verdade, toda uma translação, uma rotação, uma revolução gigantesca que aconteceu em todo o capitalismo ocidental. Então não foi apenas o Keller-Kefauver Act que foi responsável por essa grande mudança que veio desaguar no neoliberalismo, mas dentro desse escopo que a gente está atuando, eu acho que é a proposta legislativa mais importante. E a partir do Jimmy Carter, o que se tem, na verdade, é um processo de desconstrução de toda essa estrutura que vinha sendo construída desde lá, especialmente do Abraham Lincoln, mas na verdade vai remeter lá ao Alexander Hamilton e George Washington. Então é uma construção que se dá de uma maneira pareada com o próprio nascimento
dos Estados Unidos, então uma construção nacional, e que você tenha um bombardeio de terraplanagem de toda essa estrutura. Eu separei aqui, vou colocar na tela aí para vocês, só achar minha colinha aqui. Eu separei aqui as medidas de desregulação. Na verdade, isso aqui é uma lista resumida, tá? As medidas de desregulação que foram empreendidas a partir do governo Carter, mas que foram empreendidas também ao longo do governo do Ronald Reagan, depois do Bush pai, depois do Clinton, depois do Bush filho. O Bush filho, inclusive, tinha um ministro lá, um secretário, acho que era o de finanças, se não me falha a memória, que ele fazia essas palhaçadas aí que o Milley faz, de ficar com motosserra, vou cortar tudo, vou cortar ministério, é a mesma coisa. Então, vou citar algumas aí que estão aparecendo na tela para vocês. Então teve a desregulação das linhas aéreas em 78, do sistema ferroviário em 80, do sistema de caminhões em 1980. Você teve a desregulação do sistema de telecomunicações em 96. Você teve uma desregulação gigantesca do sistema bancário, tanto em 1999 como uma destruição daquilo que foi conhecido como Glass-Steagall Act, que foi, na verdade, o impedimento de que bancos comerciais se fundissem com bancos de investimento. Então era uma regulação contra a expansão caótica, cancerígena, metastática dos bancos. Então isso tudo começa a ser destruído. Depois, você vai ter também, ainda nesse período neoliberal, você vai ter o Competitive Equality Banking Act, que é de 1987, que é mais desregulação. Depois você vai ter a reforma lá, o Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act, de 1989, que também é desregulação, nesse caso de empréstimo bancário. Aí depois você vai ter o Reagan-Neal Act, que repelia a proibição sobre bancos interestaduais. Então você também tem a proliferação de bancos interestaduais, mais liberdade para os bancos poderem crescer de uma maneira indiscriminada, se fundirem, é uma maravilha. Depois você teve em 1999 também, você teve a sustagem de uma proibição para que houvesse a combinação de bancos de investimentos com bancos comerciais. Então você teve fusão de tudo que era tipo de banco. E você teve um caso, que é um caso muito interessante, que eu acho que com isso a gente pode encerrar essa nossa revisão, porque a partir daí a gente já pode falar um pouquinho sobre o estado contemporâneo da economia dos Estados Unidos, que foi o período do Paul Volcker, em que ele assumiu a presidência do Fed, que ele promoveu aquele aumento gigantesco na taxa de juros, e que é um episódio muito estudado pelos estudiosos do desenvolvimentismo aqui no nosso país, especialmente porque ele foi uma espécie de uma apunhalada final, né, um tiro de morte nessa experiência desenvolvimentista do Brasil. Mas o que muita gente não fala é que também foi uma apunhalada de morte, também foi um tiro fatal na própria experiência desenvolvimentista dos Estados Unidos, porque você teve alguns desdobramentos que foram consequências dessa elevação na taxa de juros que foi promovida pelo Paul Volcker. Um desses desdobramentos foi uma recessão terrível que se estabeleceu na economia dos Estados Unidos, também regrediu de maneira substantiva. Outro desdobramento importante foi uma perda gigantesca de competitividade cambial dos Estados Unidos. Por quê? Porque como você teve um aumento gigantesco da taxa de juros, as pessoas os especuladores vieram correndo em busca de dólares para poder usufruir benefícios que eram benefícios especulativos a partir desse aumento da taxa de juros. Então, o valor do dólar ele se aumentou sobremaneira em relação às demais moedas. E isso também foi um tiro de morte, foi uma apunhalada final na indústria, especialmente a indústria voltada para a exportação dos Estados Unidos, mas não apenas a indústria voltada para a exportação, porque você também tem a própria indústria interna dos Estados Unidos para o mercado interno sofrendo, porque se abriu entrada, especialmente de produtos oriundos do Japão, carros japoneses, carros da Coreia do Sul. Foi aí que o mercado de carro do Japão, da Coreia do Sul, começou a se aquecer. Você teve o início da penetração de produtos naquele momento com baixíssima sofisticação tecnológica da China no mercado dos Estados Unidos, né? Esses grandes retailers, estilo Walmart, que são lojas de 1,99 de grandes proporções. Os hipermercados também começaram a surgir nesse período com a sua atual configuração. Então, se a gente for pegar essa quebra da estrutura do New Deal, todo esse processo de desregulação e o golpe final que foi desferido especialmente por conta dessa
mudança desse cavalo de pau, desse freio de arrumação na política econômica dos Estados Unidos promovida pelo Paul Volcker na presidência do Fed, a gente tem o início desse processo de deterioração econômica que a gente chama de uma maneira genérica de neoliberalismo, que tem no Ronald Reagan sua grande figura, que vai ser responsável, dentre outras coisas, pela crise do subprime que vai acontecer em 2008, que também é uma crise especulativa. Você começa a ter uma difusão cancerígena metastática desses bancos e você começa a ter uma série de práticas que são práticas de alto risco, especialmente trabalhando com esses derivativos. Então você faz um empréstimo e aí, em vez de você selecionar uma pessoa que tenha condições de pagar aquele empréstimo, você empresta para qualquer um. Por quê? Porque você vai pegar aquele empréstimo e você vai criar um derivativo, um hedge, que você vai vender para alguma pessoa. Então, se a pessoa vai pagar ou não vai pagar, você não está nem aí. E esse cara pega e cria um outro hedge e vende para uma outra pessoa, mais um derivativo. Então, você cria toda uma trilha de derivativos e você cria uma grande bolha. E essa bolha foi se estourar com aquela crise de alguns bancos, especialmente o Lehman Brothers, que foi o grande gatilho daquela crise de 2008, que é, num certo sentido, uma espécie de um golpe de morte nesse modelo neoliberal. Porque a partir do Obama, todos os presidentes, apesar de nenhum deles ter conseguido efetivamente, todos os presidentes tentam, em alguma medida, localizar uma espécie de um novo prumo, um novo leme para a política econômica dos Estados Unidos. Num certo sentido, o Donald Trump ele é uma tentativa agressiva de buscar, através de um ultra-imperialismo, um rearranjo nessa política econômica. Ele vai conseguir lograr bons frutos a partir dessa rearticulação com base nesse seu ultra-imperialismo? Eu acho muito difícil, porque você tem questões estruturais na economia dos Estados Unidos que são muito problemáticas. E essas questões têm como base questões estruturais na própria sociedade dos Estados Unidos, que também são problemáticas. Porque a partir do momento que você começa a enfrentar a concorrência desses grandes players asiáticos, você começa também a enfrentar uma grande pressão para o desmantelamento dessa estrutura de bem-estar social. Então, de modo geral, a interpretação que, especialmente esses economistas mais liberais, fazem do desmantelamento do welfare state, tanto na Europa quanto no Novo Mundo, aqui nas Américas, é a concorrência desses players asiáticos que topavam trabalhar por qualquer valor, em qualquer tipo de estrutura, em qualquer condição. Então isso aí criava uma espécie de uma competição que era uma competição desequilibrada em favor desses países. Mas na verdade o que você tem também é uma própria mudança de mentalidade política, porque a partir do surgimento desse capitalismo especulador, desse capitalismo predatório, você começa a ter um processo que é um processo de desacoplagem, por assim dizer, desse grande capital da própria estrutura produtiva nacional. Então o capitalismo hoje em dia não é à toa que eu chamo o capitalismo contemporâneo de financismo transnacional. Porque se você pega, por exemplo, uma obra muito interessante que eu recomendo a todos lerem, que é o livro Giants do... Como é que é o nome do cara? Acho que é Peter Phillips, se não me falha a memória, mas se vocês botarem no Google aí Giants, vocês o encontram. Que na verdade é um mapeamento, é uma radiografia do portfólio de ativos das figuras mais importantes do capitalismo contemporâneo, dos grandes managers, dos grandes investidores e por aí vai. Ora, você percebe claramente que a riqueza dessas figuras não está mais vinculada não apenas a uma nação específica, mas não está mais vinculada a nenhuma estrutura produtiva, a nenhum mercado, de modo que se, por exemplo, amanhã o setor siderúrgico dos Estados Unidos deixar de existir, o camarada vai perder muito pouco do seu patrimônio por conta dessa quebra generalizada que vai matar um dos setores mais importantes da economia do país mais rico do planeta. Por quê? Porque eles têm um portfólio muito diversificado, muito capilarizado, pulverizado em diferentes áreas do planeta, muito líquido, com muita liquidez, com muita capacidade de mobilidade. Então, se você já tem no horizonte a aproximação de uma crise, você tem capacidade de pegar aquele seu capital e jogar para algum outro setor. Então, o que me parece que é a raiz fundamental disso, que a gente chama de neoliberalismo, é justamente o surgimento desse novo modelo, não apenas de capitalismo, mas também de capitalista, uma mudança de mentalidade dentro das elites oligárquicas que, de fato, no final das contas, mandam no planeta. Então me parece evidente que uma mudança, uma ruptura com esse paradigma neoliberal somente seria possível a partir de um enfrentamento dessas grandes elites oligárquicas, que só seria possível, na minha visão, com
algum grau de articulação entre diferentes projetos nacionais. Você precisaria ter uma convergência de diferentes projetos nacionais que colocassem uma rédea, colocassem um cabresto nessa movimentação pulverizada do financismo transnacional. Isso vai acontecer sob o Donald Trump? Tenho certeza que não, porque o Donald Trump, ele é, na verdade, um fiador, ele é um capataz de algumas dessas oligarquias, na verdade, do setor mais mafioso, do setor mais criminoso dessas oligarquias transnacionais. Então isso não vai acontecer. O que vai acontecer é esse movimento de ultraimperialismo, que não vai ter como grande alvo a China, que não vai ter como grande alvo Israel, igual alguns loucos por aí ficam propagando, mas vai ter como grande alvo, como grandes perdedores, os países mais fracos, mais débeis e que não têm condição de resistir, de se defender a essa investida ultra-imperialista que está sendo já promovida pelo Donald Trump, como, por exemplo, foi implementado ao longo dessa semana com esse anúncio da tarifa de 25% sobre o aço produzido por outros países. Então é isso, pessoal. Temos aqui uma aula de... deixa eu ver. Temos aqui uma aula de exatamente 2 horas. Então, com alguns cortes que eu devo fazer em alguns momentos, que faltou luz aqui durante a apresentação, deve ficar um pouquinho menor, mas são 2 horas de conteúdo para vocês. Vocês têm aqui um panorama, um voo sobre toda a história econômica e política dos Estados Unidos, lá desde o navio Mayflower, da Baía de Plymouth, até essa decadência contemporânea nesse modelo neoliberal que tem a sua página mais atual no início da presidência do Donald Trump. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês que me acompanharam até o final desse vídeo, que tiveram fôlego, tiveram energia para ficar aqui até o final desse vídeo. Peço a vocês que me ajudem compartilhando o vídeo, deixando o seu like, mandando para outras pessoas, eventualmente contribuindo aqui, adquirindo um dos meus livros. É uma coisa que vocês fazem e que me ajuda bastante aqui, não apenas do ponto de vista financeiro, porque o que eu recebo pela venda de um livro de R$10 é muito pouco. Então, assim, é uma coisa quase que simbólica e que me dá o estímulo mental, a motivação para poder continuar produzindo esse conteúdo que eu sei que vocês o estão valorizando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês e, como sempre, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil. Fiquem com Deus. Salve Maria, que viva Cristo Rei.